Bom, então conversei com vocês dois já, muito prazer. Eu sou o Danilo, a Amanda também, a namorada, tá aqui comigo hoje para a gente poder explicar e falar um pouquinho sobre a parte de 3D. Mas uma coisa que eu estou conversando bastante com a Lê, o 3D no dia a dia clínico, né? A gente entender como que o 3D ele pode trazer para nós ali a minha clínica diária, como que eu posso fazer ela. A gente, eu estou conversando com você, né, Lê? Cara, a gente gasta muito dinheiro com o digital. O digital ainda é um pouco oneroso, né? Não é tão barato quanto a gente gostaria. Cada vez está se barateando mais e cada vez a gente consegue fazer muito mais coisas no digital, que já faz com que aquele objeto que está lá, o Trios que está ali, o Iron, a impressora que está lá, comece a se pagar. Não só com o Invisalign, por exemplo, não só com alguma prótese que você vai fazer, mas com uma placa, com uma guia, com uma contenção. Isso daqui atrás é uma foto de uma contenção, com placa de clareamento, né, plaquinha de clareamento, com, enfim, inúmeras coisas que você pode utilizar no seu dia a dia clínico. Igual você faz de forma convencional, o digital está aí para isso. Então a gente vai explorar aqui um pouco a parte do 3D, tá? Mas falando também como você vai utilizar isso no seu dia a dia clínico, no seu dia a dia ali do consultório. Vocês dois já estavam conversando com vocês, é Jefferson, né? O Jefferson já mexe um pouquinho ali no fluxo digital, já conhece, mas para a gente conseguir estabelecer, entender o que é o digital ele sempre está preso ali, né? Ele está estruturado, na verdade, com 3 pilares. Primeiro pilar do digital, aquisição de imagem. Então você vai fazer a aquisição de imagem de alguma maneira. Você vai pegar aquela imagem para transformá-la em alguma coisa. Seja num escaneamento, seja num Daikon, seja numa fotografia. Você vai mexer com isso e vai poder trabalhar isso daí dentro de um software. Então depois que eu fiz a aquisição da minha imagem, depois que eu peguei aquilo, construí, capturei aquela imagem de alguma maneira, escaneando, fazendo a tomografia, fazendo a fotografia. A outra coisa que a gente vai pegar depois disso, depois de fazer a aquisição da imagem, é mexer em um software. Né? Então você foi lá, fez o escaneamento, por exemplo, e aí você quer mexer com esse escaneamento em algum lugar. Eu preciso de um software para isso. E aí software se entenda como tudo que você está mexendo ali no seu computador, você está trabalhando num software nele. Então a gente pode pegar o Exocad, por exemplo, que é um software protético, né? Você consegue fazer nele unitário, 3 elementos, prótese total, placa, modelo, o que você quiser. Mas é um software pago, então você pode utilizar ele, mas tem o seu preço ali. E também a gente pode usar, por exemplo, um Mesh Mixer, que é um software gratuito, onde você consegue trabalhar bastante coisa. Não é um software odontológico, mas você consegue trabalhar bastante coisa para o seu dia a dia clínico. Isso é claro na cabeça, né? Quando você pega lá o escaneamento, você sabe que você vai ter que usar alguma coisa para trabalhar esse seu escaneamento. Então eu fui lá, escaneei você, Ale, a gente mexeu na sua boca e quero transformar numa plaquinha de bruxismo, por exemplo. Ou eu vou usar Exocad, ou Mesh Mixer, ou Inlab, alguns softwares desses protéticos. Mas o software não é só para essa parte de prótese. Também a gente consegue fazer um DSD, né, que seria ali o planejamento do nosso sorriso. Quando você está tirando a papelada, Ale, de todo o consultório lá, quando você está arrancando e jogando num software de gestão, você também está entrando dentro do digital. Né? Então o digital ele não é somente essa parte que a gente fala realmente protética, né, que é o que é mais claro na nossa cabeça, mas o digital está dentro também de software de gestão, quando você está mexendo no seu dia a dia ali com a gestão clínica. Terminei de fazer isso, eu peguei ali, reconstruí aquilo que eu queria construir, eu vou trazer agora para o nosso presencial. Então, trazer para o presencial é você fabricar aquilo que você quer. Hoje na Odonto a gente tem tanta fresagem quanto a impressão 3D. A partir do momento que eu peguei esse meu escaneamento, fiz ali um modelinho no Exocad, no Mesh Mixer, e quero transformar ele do virtual para o físico, eu vou fabricar. Então, a gente vai fresar ou vai imprimir. Então, isso daqui não é só para 3D, não é só para fresagem. Tudo que você mexe no digital, você vai ter que fazer a aquisição daquela imagem, trabalhar ela e pegar ela e transformar na parte real. Tá? Ela estava ali do virtual e você vai fazer esse ciclo. Real, virtual, real. Você sempre está voltando, transformando esse círculo aí.
Pensando em fluxo digital, quando você fala disso que a gente conversou, é o famoso CAD e CAM, né? Então, o CAD ali, que é o nosso Computer Aided Design, então, desenho, né? Desenho auxiliado, ajudado ali por computador, e Computer Aided Manufacturing, então, manufatura, fabricação auxiliada por computador. Tudo aquilo que eu estou desenhando ou fazendo aquisição de imagem é o nosso CAD, e aquilo que eu estou transformando em físico é o nosso CAM. Tá? Então, nada mais é que esse termo CAD e CAM é quando eu junto os dois. Pego o CAD, que é o desenho, e depois transformo para manufaturar, para fabricar aquilo. Pensando agora no 3D, fui lá, fiz tudo que eu precisava, planejei, vou desenhar a minha prótese e aí eu vou fabricar. Pensando na impressão 3D, como que funciona a impressão 3D? E isso é algo que todo mundo, né, que a gente estava conversando lá, acho que conversando com a Denise também, acha que você pega aquilo e é um teletransporte. Você só teletransporta, pega da caixinha ali, joga para a impressora e está pronto, aperta o botãozinho. Seria muito legal, mas infelizmente não é dessa maneira. Como que funciona uma impressão 3D? E isso é para qualquer impressora que vocês vão comprar que existe no mercado. Impressão 3D, gente, nada mais é do que uma união de camada. Deixa eu tirar o volume aqui. Nada mais é do que uma união de camada, deposição de uma camada sobre a outra. Pensa aqui, por exemplo, no nosso bloco de notas. Quando eu tenho um bloco de notas, um post-it, um prontuário, por exemplo, né, um receituário, ele é uma folha em cima da outra. E essa folha, apesar de bem fininha, ela é um objeto 3D ali, mas ela é tão fina que quando você coloca uma camada sobre a outra, ela vai reconstruindo um objeto. Quando a gente pega aqui o nosso bloco de notas, ele tem as arestas, as curvas dele, e quando você junta uma folha em cima da outra, você reconstrói aquele seu objeto. Então, a impressão 3D nada mais é do que isso, é uma deposição de material, uma camada sobre outra camada. Tá? Então, isso é tanto para você imprimir, fazer a impressão de odontologia, quanto para fazer coisa de arquitetura. Quem já não viu aquele vídeo de construindo casa, né, aquela impressora 3D gigantesca, depositando cimento, é a mesma coisa, é uma camada sobre a outra e você vai reconstruindo. Hoje, na odontologia, as impressoras que a gente mais utiliza é o tipo de impressora de resina. É a impressora onde tem uma resina que é fotoativada e vai vir uma luz e vai polimerizar essa resina. Essa daqui é uma impressora, uma das precursoras aí da impressão 3D para odonto, que é a Formlabs, e o que ela faz? Ela joga uma luz de baixo para cima, essa resina é fotopolimerizável, então ela polimeriza, ela gruda uma na outra, e aí ela desgruda aquela camada. Para polimerizar a próxima, ela desce, e assim que ela desce, ela polimeriza a próxima camada. Então, esse movimento que vai fazendo de sobe e desce, é um movimento onde ela desgruda uma camada, volta para a próxima. Então, aqui ela desgruda aquela camada que polimerizou, desce para polimerizar a próxima. Então, assim, você vai reconstruindo o seu objeto 3D. Isso pode ser feito tanto com esse artefato aqui, que provavelmente é alguma coisa de decoração, quanto com uma placa de bruxismo, com um provisório, com um modelo, com uma guia. Qualquer coisa que você queira imprimir vai funcionar dessa maneira, você juntando ali uma camada sobre a outra, e aqui no caso, na odontologia, a gente usa muito a impressora de resina. Tá? Já conheceu essa parte, Ale? Já? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre resina. Tá? Resina é algo que é super importante da gente entender. Tô lá, vamos supor que eu vou fazer um modelo. Então, quer dizer que essa resina de modelo é a mesma resina que eu vou usar para fazer um provisório? Elas têm a mesma cor, as duas são meio cor A1, cor A2. Vou usar a mesma para fazer ali a minha PPR, o meu dente que vai ficar? Na verdade, não. Hoje, a gente subdivide em 3 divisões as resinas que a gente tem de impressão. Resinas comuns ou resinas normais, não tem um nome muito específico, né? Resinas ali não biocompatíveis, que são as resinas que não vão ficar em boca ou não vão sofrer
queima, né? Não vão sofrer injeção. Então você usa para fazer um troquel, você usa para fazer um modelo, você usa ali para fazer, até tem gente que acaba fazendo uma PPR, né? Que ele usa como referência. Você pode fazer para essas coisas que não vão ficar muito tempo em boca e que vai te trazer ali aquele resultado que você precisa, pensando em modelo e troquel. Se você for queimar aquilo, vai ser uma resina calcinável. Então é uma resina que ela é 97, 96% cera. Então o que você faz? O laboratório pode fazer. Ele não tem a fresadora é cara, né? Então eu não quero investir ali 100 mil na fresadora, 200 mil na fresadora. Mas vou investir numa boa impressora 3D. Ele investe na impressora 3D, investe no software, ele transforma aquilo lá que ele quer no software e imprime numa resina que é calcinável. Então essa resina calcinável ela vai sofrer uma injeção, né? Então ele vai injetar o metal, vai injetar o emax, tá? Qualquer coisa que ele possa injetar, ele vai usar. Ao invés de ele ter que fazer na mão ali a cera, ele vai vir e vai fazer nessa resina que é calcinável, resina ou resina castable, né? Que eles chamam também. Deixa o pessoal entrar aí. Tudo bom? Creio isso. Fiquem à vontade aí, pessoal, dando continuidade aqui. Isso daqui é por litro ou 500 gramas, 500 ml ou 250, tá? Varia bastante, Ale. A resina de modelo é a resina mais barata que você vai achar, porque é praticamente plástico puro, não tem tratamento algum, tá? Então a resina de modelo, hoje 1 litro de uma resina boa, aí onde você tem uma boa viscosidade, uma boa qualidade, uma boa impressão dela, você vai pagar no litro 350, 450 reais. Mas se eu não, a gente tem uma continha na frente aqui, se eu não me engano você faz 60, 70 modelos, se eu não me engano, ou até um pouquinho mais, viu? Eu acho que o cálculo está com 500 ml, mas eu vou mostrar, tem um slide na frente que eu mostro isso daí. Qual que é o seu nome, desculpa? Prazer, José. Danilo, viu? Então a gente está falando das resinas aqui. A gente tem a calcinável, então se você for lá e vai querer injetar esse seu objeto, fazer uma barra, por exemplo, de protocolo, ali, você consegue fazer dessa maneira. Você projeta no software, coloca para imprimir em resina calcinável e faz a injeção dessa barra. Ou, se você for usar em boca, você vai precisar de uma resina que seja biocompatível. Para quê? Porque essa daqui, ela vai liberar monômero residual em boca. Então, eu não posso, é citotóxico, a gente usa uma resina que é biocompatível. Então, os grupos que nós temos são esses 3. Resinas comuns, igual eu falei, não tem um nome muito específico, é resina de modelo, resina standard, que eles chamam, resinas comuns, ou resina calcinável, tudo bem? Você é o... Prazer, Giovanni, Danilo, viu? O grupo de resina calcinável, onde ela vai ser queimada, e aí tem vários tipos no mercado também, tem a de queima mais longa, de queima mais curta, né? Depende ali, eu particularmente não conheço muito das calcináveis, e a biocompatível. Aí a biocompatível entra em resina de guia, resina de placa, resina de provisório, resina de longa duração. São resinas que vão ficar em boca e você vai poder manter em boca por muito tempo, porque não tem uma citotoxicidade. Normalmente essas resinas, né, desde que seja uma empresa aí conhecida, essas resinas elas vão ter Anvisa. Tá? A gente precisa da Anvisa para que libere para fazer isso daqui para poder colocar em boca. Tá bom? E todas essas resinas, pessoal, elas possuem ali polímeros, oligômeros, agentes reticulantes e fotoiniciador. Então isso remete ao quê? Ali é como se fosse a nossa resina composta. Ela é basicamente uma resina composta. Hoje, as resinas biocompatíveis, ela tem ali 85, 90% é resina composta, tá? Os outros 10% ele puxa para o metacrilato, tá? Mas é como se fosse um outro tipo de resina porque não é compatível. Mas lembra um PMMA, tá bom? Mas hoje em dia, praticamente as resinas elas são como se fossem resinas compostas. Mas elas têm um pouquinho menos de carga, o que faz com que ela seja mais líquida. É igual uma resina flow, por exemplo. Né? A gente tem a resina composta normal e tem a resina flow, que acaba sendo um pouco mais líquida por ter menos carga. Tá bom? A flow resina flow é como se fosse resina composta, só que ela é líquida. Então, se você precisa preencher uma cavidade, você usa a resina flow e depois você fotopolimeriza.
Entendeu? Essa resina aqui é resina de impressão 3D e ela é bem líquida também. Só que para impressão 3D eu preciso que ela seja líquida para conseguir fazer um movimento de sobe e desce da impressora, tá? Mas ela se assemelha a uma resina composta. É basicamente uma resina composta. Vai depender do tipo de resina que você está usando. Então, se eu estou usando, por exemplo, uma resina para placa de bruxismo, é uma resina transparente. Para você fazer ela para dente, você fala assim da biocompatibilidade dela com. Aham. As maqui... Isso. Para definitivo, entre aspas. É. Aham. Legal. Show de bola. É Daniel, né? Ó, Daniel, a gente hoje existem pigmentos, né, para maquiagem que são focados para impressão 3D, mas eu não aconselho você usar. Esses pigmentos, eles soltam muito em boca, tá? Então essa maquiagem ela solta muito em boca. Hoje, o que que se aplica? Você pode fazer uma maquiagem bem feita, tá? Em resina de impressora 3D, mas eu te aconselho você a usar pigmento para resina composta, porque aí você vai poder usar esse pigmento, fazer a maquiagem, fazer a fotopolimerização dele, é igualzinho se você estivesse maquiando em resina, com glaze, com tudo. Você vai fazer isso e polimerizar. E aí você tem um bom resultado em boca, cara. Ela não fica soltando. Uma boa durabilidade dessa maquiagem, tá? Claro que existem protocolos, então você vai fazer ali, vai passar um glaze depois, vai polimerizar por tanto tempo, porque são resinas fotoativadas, então você precisa que ela grude, né, que o pigmento grude na resina, que fixe na resina, então você tem certos protocolos, mas hoje você consegue fazer sim. Então até conversando com a Denise ali atrás, que as pessoas estão fazendo também bastante protocolo, prótese total impressa. É uma curva de aprendizagem aí um pouco maior, tá? Particularmente eu não faço, por exemplo, mas você também consegue caracterizar essa prótese. Por quê? Porque essas resinas elas se assemelham à resina composta, então você tem uma boa aderência uma com a outra, entendeu? Aham. Desde que você use de pigmento para resina composta, sim. A resina, legal, cara, ó. Resina a gente tem de vários tipos, né? O Jefferson, você trabalha com ela, deve já saber um pouquinho, né, Jefferson? A gente tem resinas que tem alta carga, igual você citou, as que a gente tem de partícula cerâmica. Isso, a gente tem essas de partícula cerâmica e a gente tem as que não são de partícula cerâmica, tá? As que não são de partícula cerâmica, ela tem uma boa resistência, mas é igual provisório. Às vezes tende a quebrar, igualzinho ao provisório. O que a gente tem de estudo hoje? Essas resinas elas começaram a lançar um pouquinho depois do IDS do ano retrasado, então não tem nem um ano e meio essas resinas novas com partícula cerâmica, tem uns 2 anos no máximo. Então a gente não tem muito estudo sobre elas. O que a gente tem das empresas, dos estudos que existem já? Essas resinas elas se equiparam a uma Z250 da 3M, por exemplo. Ela tem ali uma resistência flexural entre 120 e 130 megapascal. Uma Z350 tem 150 megapascal e uma 250, 120, 115 megapascal. Então, hoje, com essas BioCrawl, por exemplo, com as da Bigol também, que é uma outra marca, a gente tem uma boa resistência, mas o que falta é longevidade. Ainda não deu tempo da gente testar a longevidade dessas resinas, entendeu? Em questão de aderência, de estudo, né? Mas em estudar o que? A aderência, realmente a absorção, para ver se aquilo está absorvendo muita água, para ver se está criando gaps, né, quando eu vou cimentar, por exemplo, ali uma peça. A resistência, a gente já vê que ela se equipara a uma resina composta, tá? Essas que têm partícula cerâmica. Então tem essas resinas que têm partícula cerâmica, que normalmente é zircônia, pó de zircônia, e tem as comuns. As comuns elas chegam a uns 60, no máximo 70 megapascal, é bem fraquinha. Mas dependendo do que você for usar, ainda vale a pena, tá bom? Mas o que a gente falta dessas resinas é longevidade, cara.
é muito promíscuo, tem uma tem, não, tem muita gente fazendo. A Amanda, ela é doutoranda de materiais diretos, né, de materiais dentários, na verdade. E a gente está vendo isso, a gente sempre conversa que está evoluindo, mas ainda falta, né, amor, bastante estudo sobre essas resinas, esse tipo de resina, tá? Mas é bem legal, cara. Tem ali provavelmente vai crescer muito, muito isso daí, tá? Você já mexe com impressão? Ah, legal. Já percebi que já conhece já. Legal. Aham. Trazer. Ah, exato. Aham. Na verdade, são indicações também, né, cara? Por exemplo, hoje a gente tem, lá no consultório, a gente está fazendo bastante resina, essas resinas, mas a gente já fazia bastante resina fresada, que ela tem, de PMMA, que tem uma boa resistência, já é menos que o MX, então ali de mimetismo se equipara a uma dentina, então você tem ali um bom resultado clínico também, tá? Mas está evoluindo, eu acho que ali para o próximo ano vai vir muita coisa legal. Hoje essas resinas, a Biocrawl, por exemplo, que é a de cerâmica, a fresada ainda é bem superior. Ela chega ali nos 200, 230 megapascal. O MX está em 400, se eu não me engano, né? Acho que é isso de silicato. E a resina composta, dependendo ali, 150, de 100 a 150 megapascal, dependendo do que você está utilizando. Então ela se equipara hoje como uma resina composta, tá? Uma dica que eu dou, cara, você que é clínico, eu hoje em dia, é técnico. Não, mas já tá o dia a dia ali, né? Então, o que a gente faz, por exemplo, cara, que você pode começar a indicar para os dentistas, começar a trabalhar com isso, o paciente lá, ele precisa fazer uma resina, por exemplo, enfim, precisa fazer uma coroa, fazer uma onlay. Quando eu vou fazer essa lei, aí a gente passa orçamento, tudo mais. Às vezes o paciente não quer fechar e quer fazer em resina. Só que eu preciso aplicar ponto de contato e tudo mais. Se eu for subir matriz, vai me dar muito trabalho. Então o que que eu faço? Eu vendo uma peça indireta para ele. E aí hoje, com a experiência clínica que eu tenho, que a gente acaba tendo, a gente vê que ela realmente se equipara ali a uma resina composta. Então hoje a gente vende com uma resina indireta, por exemplo. Entendeu? Projeto, imprimo e aplica. Subindo matriz, tudo mais ali, eu prefiro fazer dessa maneira, tá? O indireto, né? Isso, como se fosse. Na verdade, ele já faz a resina composta. É. Não, é quando é unitário, unitário. Quando é posterior, por exemplo. Aham. Aham. Eu acho que ainda não. Ainda não. As resinas, elas não têm uma estética tão legal, sempre. Uma faceta em resina. Na minha opinião, eu acho que ainda. Cara, não, eu falo de maquiagem, por exemplo. Ela ainda é uma resina muito opaca. É, né, ela é muito opaca ainda, né? A estética é um pouquinho complicada. Aham. Isso vai depender muito de com quem você trabalha, cara. Então é muito complexo isso. Aham. Você fazer o polimento. Isso. Eu hoje em dia não colocaria. Hoje em dia não colocaria. Eu acho que tem uma curva para as resinas impressas evoluírem um pouquinho, tá? Eu não colocaria tanto por conta de resistência, tanto por conta também de opacidade. O polimento dela já é um pouco mais difícil.
Então, assim, eu particularmente, hoje em dia não colocaria. Zero dois, zero três, é. Então, assim, tudo depende de N motivos. Tem bastante coisa. Depende da impressora que você está usando. Eu já imprimi peças de 0,4. 0,3 para baixo já tive bastante falha. Já consegui, mas assim, que eu consegui mesmo 0,4. 0,4, 0,5 ali. A resina, a impressora, a gente tem uma. Hoje a gente tem a Eligol, mas que a gente usava a Anycubic. Tá? Então são ótimas, são boas impressoras. Uma foto. Não, a Photon S é mais antiga. Photon Mono. Photon Mono. É uma boa impressora para você procurar depois ali. Tá? Mas tô vendo muita gente contra, viu, cara? Tô vendo muita gente que tá falando que tá com muito problema essa DLP. Tá? Mas a gente conversa um pouquinho mais no final. Deixa eu vou passando aqui. Mas é bem legal isso daí pra gente falar, cara. Tem muito assunto, né? Então, só para continuar aqui, o que a gente faz então com a impressão 3D? Qual que é o fluxo da impressão 3D? O fluxo dela sempre vai ser esse, independentemente se você vai pagar 50 mil numa impressora 3D ou se você está pagando 5 mil naquela impressora 3D. Esse fluxo você vai sempre trabalhar com ele. Então, primeira coisa, vou precisar pegar um arquivo STL, vou precisar pegar esse arquivo que foi escaneado intraoral, foi escaneado gesso, qualquer coisa, eu peguei esse arquivo STL, que é como se fosse ali o meu JPEG, como se fosse o meu .mp3. A gente tem o .stl, que é o arquivo do escaneamento. Peguei esse arquivo de escaneamento e vou preparar ele, então eu vou transformar ele em alguma coisa. O que você quer fazer, Daniel? Você quer fazer uma placa, quer fazer um modelo, qualquer coisa que você quiser fazer, você vai transformar. A gente tem o Mesh Mixer, tem o Inlab, tem o Exocad, vários softwares onde você pode trabalhar aquilo. Não só esses, mas software de ortognática, software de implante, tá? Você pode mexer, qualquer coisa que você vai pegar o STL, vai mexer com ele, você está transformando. A gente normalmente chama de software de preparo, software de desenvolvimento, tá? Terminei de desenvolver, a gente precisa fazer aquele sistema que a gente conversou um pouquinho mais cedo, que é fatiar aquele arquivo. Então vamos supor, peguei ali o meu modelo e esse modelo está sólido lá no meu computador. Está lá no computador, só que ele não vai transformar ali, não vai ser aquele teletransporte que a gente gostaria que fosse. Aqui a gente vai pegar aquilo ali e vai fatiar ele, vai cortar em várias fatias. Então a gente joga num software de fatiamento, no software de slice. Esse software ele vai cortar em várias fatias de tanta espessura, cada espessura vai polimerizar em tanto tempo, e aí esse software vai dizer para a impressora que ele tem que polimerizar 1000 camadas a 50 micras a 3 segundos cada camada. Então, a impressora, por mais óbvio que seja, mas a impressora ela só imprime, ela não faz mais nada. Claro que tem as diferenças entre você pagar 50 mil reais uma impressora e pagar 5 mil. Qualidade, durabilidade, assistência técnica, é um conjunto de coisas. Mas a impressora ela sempre só vai fazer esse processo. Ela vai ler aquele arquivo e vai falar, bom, eu tenho 1000 camadas para imprimir, quanto que eu preciso, quanto tempo e qual a espessura dessa camada. Então ela, então é 50 micras, vou expor a 3 segundos, subir, 3 segundos, subir e vai fazendo esse movimento até reconstruir aquele seu objeto, tá bom? Terminei de imprimir, pensa que você pegou a roupa, pegou ali sua camisa e jogou num tanque cheio d'água. Quando você puxa, essa camisa está escorrendo água. É a mesma coisa com o objeto que você imprimiu. Vamos focar no modelinho aqui, né? Pensar que a gente está fazendo um modelo. Imprimi esse meu modelo, ele está ali mergulhando em resina líquida toda hora. Quando ele sobe, a gente precisa escorrer essa resina, a gente precisa lavar, limpar esse nosso modelo. Então, apesar de ser um nome feio, né, mas a gente chama de lavagem, a gente faz a lavagem do nosso objeto, do nosso modelo. Como que eu faço isso? Eu faço isso em álcool. Então a gente vai remover todo aquele excesso de resina que está na parte exterior para conseguir ter uma resina limpa, para ter um modelinho limpo. Terminei de fazer isso, a gente vai fazer um processo de pós-cura, ou seja, a gente vai vai polimerizar mais esse meu objeto, tá bom? E para que serve essa polimerização? Posso te usar esse daqui, ó, só para exemplificar.
Pensa que a impressora 3D, ela polimeriza muito bem de baixo para cima. Então, a luz vem aqui de baixo, polimeriza a resina, fica dura, segura ali, desce, sobe, desce. Então, esse centro dela é muito bem polimerizado. Mas a parte de fora, apesar de ser uma camada super fina, a parte de fora ela não polimeriza 100%. Então, por que a gente faz a pós-cura? Para aumentar o grau de conversão da resina, e aí mexe tanto em resistência do que a gente está fazendo, isso interfere diretamente em resistência, quanto em ter duração daquela resina para que ela não fique quebradiça. Tá? Não em resistência que a gente, de oclusão ali, mas realmente ficar craquelando essa resina. Então, a pós-cura, que é uma coisa que muita gente negligencia, ela é extremamente importante. Para você que está fazendo placa, para você que está fazendo modelo. Hoje mesmo eu fiz um stories falando só disso daqui, cara, de pós-cura. Por exemplo, um modelo que você vai prensar essa plaquinha aqui, ó, de contenção, que está na imagem aqui atrás. Se você não faz uma pós-cura legal nela, de pelo menos meia hora, que a gente coloca ali, essa plaquinha ela vai craquelar, esse modelo ele vai quebrar. Então, eu preciso polimerizar bem essas minhas camadas externas para dar resistência e conseguir polimerizar toda essa parte de fora. Tá? A pós-cura é uma coisa que bastante gente negligencia, principalmente plaquinha de bruxismo. Muita gente vem conversar comigo e fala, Danilo, eu estou tendo problema na plaquinha, o que está acontecendo? Eu falo, não, deixa eu ver, né? A resina, às vezes é a resina. Mas, pô, a pessoa tem uma resina legal ali, só que ela não faz a pós-cura, cara. E hoje a gente tem trabalhos que mostram que a pós-cura interfere diretamente na resistência flexural. Por quê? Porque ela melhora ali o grau de conversão. Melhora não, né? Ela aumenta o grau de conversão dessa resina. Então a gente precisa fazer com que esse polímero endureça. Então essa camada externa é extremamente importante você terminar de polimerizar ela, tá bom? Só para exemplificar, vou passar aqui um videozinho só para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo, para quem não conhece aí. Então aqui eu usei o Trishape, a gente fez o escaneamento desse paciente, fiz o escaneamento dele e vou exportar para o meu software de desenvolvimento, para o meu software de preparo. Aqui no caso eu peguei o Mesh Mixer, né, e mágicas da edição, não pensem que é fácil assim, mas mágicas da edição, o modelinho está pronto. Então aqui eu vim desenvolver esse modelo, eu fiz ele, transformei ele e agora o que eu vou fazer? Eu vou exportar e jogar para o meu software de fatiamento. Então esse daqui é o software da Anycubic, por exemplo, que a gente usava antes, né? Hoje em dia a gente não usa mais. Então eu fiz ali o fatiamento desse meu objeto, fatiei ele, vou espetar o USB, ele está falando aqui para mim o quanto que vai gastar de tempo e de resina, e aí eu vou levar ele agora para fazer a impressão. Então a impressora, ela sim, ela só imprime, ela não faz mais nada, ela só faz esse processo de impressão. Essa é a Photon S que a gente tinha, foi a primeira impressora que a gente teve no consultório, acho que de muita gente, na verdade, né? E aí a gente espeta esse USB para mostrar ali o arquivo que eu quero imprimir. Vejo se tem resina, tá ok, e agora sim eu dou um play, ela vai descer e mágicas da edição novamente, o modelinho já saiu pronto. Terminei de fazer isso, eu sempre gosto de mostrar esse vídeo, porque isso daqui é a coisa mais barata e mais essencial que você pode fazer, que é lavar o seu objeto em álcool de uma forma ativa. Você não precisa comprar equipamentos aí de 10, 20 mil reais. Você pode fazer isso de forma ativa, tanto num potinho que você coloque ali, quanto no ultrassom, por exemplo, se você já tem ultrassom. E aí você vai fazer ali a remoção daquele excesso de resina de forma ativa. Isso vai fazer com que saia ali da ameia, da cúspide, das nossas fossas. Então, a gente tem um modelo bem mais limpo. Terminei de fazer isso, a gente espera cerca de 2 a 3 minutinhos secar. Sempre evita passar o ar comprimido ou passar papel, porque aquela resina que está fora, ela está meio que geleificada. Então, às vezes, para quem já imprime, quando você passa, se ela passa a mão, ela borra. Se você passa assim, você sente, você vê que ela dependendo do detalhe que você fez, ela borra. Por quê? Porque ela não está 100% polimerizada. Então, normalmente a gente lava em álcool acima de 90%, ele evapora super rápido. Terminei, eu vou fazer a pós-cura desse meu modelinho, e aí varia muito esse tempo aqui de exposição. Isso vai depender do tipo de resina, da câmara de pós-cura que você tem, da intensidade dessa câmara de pós-cura, depende de N fatores que você está trabalhando, tá bom? Então, hoje em dia a gente tem alguns protocolos
para fazer essa pós-cura, tá? E aí eu sempre gosto de trazer, né, o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia clínico. Você trabalhar com 3D antes de vocês chegarem com a digital, eu sempre gosto de falar, cara, que aquilo tem que se pagar. Então você compra ali um scanner, que a gente sabe que não é barato, você vai pagar entre 60 a 100 mil reais um scanner ali o mais baratinho você paga 60 mil. Então, é uma coisa que você tem que botar para rodar no consultório, no dia a dia clínico seu, laboratorial, enfim. Então, o que eu preconizo hoje? Eu preconizo fazer tudo de forma digital. Não só por ser mais confortável para mim, ser mais confortável para o paciente, mas realmente aqui ninguém vive de vento, né? A gente tem que botar para rodar o consultório, a gente tem que botar para rodar o nosso negócio. Então, hoje, o que eu faço lá no consultório? A gente faz ali sempre uma conversa com o paciente, tá? Antes de entrar com ele na cadeira. Fazemos o exame clínico e aí logo de cara eu já pego e faço aqui o meu escaneamento. Eu acho que esse vídeo ele não estava rodando. Ah, não, tá rodando sim, ó. Então a primeira coisa que eu faço é o escaneamento do paciente. Primeiro exame clínico, segunda coisa é o escaneamento do paciente. Por quê? Porque nesse escaneamento a gente vai fazer um negócio que é essencial para tudo, para a odontologia inteira, que é diagnóstico. Então a gente vai entender, o paciente vai entender junto com você. Eu sempre gosto de falar, cara, que quando você usa o digital serve para que você deixe de ser empírico. Eu tô aqui falando com o Jefferson, com o Daniel, e falo, cara, você tá com um amálgama antigo lá atrás, no segundo molar, que está infiltrado. Se não tá doendo, o paciente vai falar, legal, mas vamos deixar aí, não tô com grana agora, vamos esperar. Agora, quando eu escaneio, mostro para ele que ele precisa fazer uma limpeza, que ele precisa trocar o amálgama dele, que tem um espaço aqui que ele precisa colocar um implante, mas a gente tem que mexer ortodonticamente para ter esse espaço protético. Mostro para ele que tem um amálgama infiltrado aqui, que ele tem retração gengival. Isso, aquilo que a gente estava conversando, Ale, você vende o tratamento na hora, cara. Ele não precisa chegar para você e falar, mas é isso mesmo, vou pegar uma segunda opinião. Claro que, né, sempre tem, dependendo do caso. Mas se ele vê, ali no caso que vocês viram, a limpeza, cara, limpeza tira e queda. Primeira coisa que a gente faz, escaneia, olha como tá com tártaro aqui. Claro. Esse é um PLY, como se fosse um PLY. Esse é o Itero. Quando você escaneia, ele normalmente fica colorido. Agora, quando você vai exportar esse arquivo, aí você escolhe. Depende. O Itero, por exemplo, ele tem na nuvem lá, na hora que você vai exportar, ele pergunta se você quer em STL. Isso, que é essa daqui. Cor e textura. A gente tem alguns trabalhos que mostram que, assim, clinicamente, ali com... Clinicamente não, clinicamente, quando você está fazendo ali o projeto, está desenvolvendo a prótese, uma coroa, por exemplo, o PLY, qual que é a diferença? Cor e textura. Então vamos dizer que eu tenho ali uma placa de bactéria, um tártaro, igual estava ali. Ele mostra as texturas de forma diferente. Então você sabe diferenciar no PLY o que é placa e o que não é. Apesar da cor, mas a textura também. Agora, no STL, que é cinza, você consegue ali, se tiver realmente exagerado, você consegue entender. Agora, se for sutil, você não entende. Então, quando você está fazendo uma prótese, você pode contornar isso, você pode pedir para escanear de novo, porque estava com placa. Enfim, é essa justificativa. Clinicamente, eu não vejo diferença, cara. Para fazer ali, mexer com a prótese, realmente aplicar aquilo, eu não vejo diferença. O que eu acho legal no PLY, se você precisa, é se você tem um preparo ali que está subgengival, você, por mais que tenha secado bem, afastado bem aquela gengiva, ter condicionado bem, e na hora que você for escanear, ainda ficou um pedacinho, você não sabe certinho como que você vai colocar, aí eu gosto do PLY. Por quê? Porque você vê o contorno da gengiva. Então ali você consegue se guiar melhor, né? O ideal é sempre pegar o término 100%, tá? A gente faz de tudo para que isso aconteça. Mas se caso você não consiga pegar, exporta em PLY, porque você vai ter pelo menos o contorno da gengiva. Se for um provisório, você consegue reembasar aquilo,
tá? Mas, sinceramente, PLY eu não vejo que faça tanta diferença assim, não, tá bom? Então, claro, de estudos. Legal, cara. Depois você me chama no Instagram, não sei se já tem, mas no finalzinho eu mostro, me manda um oi lá, que eu te mando alguns artigos que eu já tenho. Mas se eu posso te dar uma dica que você quiser anotar, chama www.pubmed.com, acho que é .com, no PubMed. Lá no PubMed você coloca Dentistry, odontologia, and, em nome em maiúsculo, né? E-A-N-D. É, isso, que é ele vai casar essas palavras. Dentistry, 3D print, então impressão 3D. E. Como é que ele chama pós-cura? Cured alguma coisa. Depois eu pego ali, eu tenho um artigo que mostra. Mas é Cured. Esqueci o outro nome. Não é pós-cura propriamente dito, é Cured alguma coisa. Então ali você consegue ver os trabalhos que mostram os protocolos que a gente tem de pós-cura hoje. Por que é meio complexo falar disso? Diferentemente da resina composta, que tem o seu. É igual o convencional, o gesso, cara, por mais que tenha expansão higroscópica, tenha ali suas distorções, você conhece o gesso de cabo a rabo. O protocolo do convencional hoje você conhece do começo ao fim e está muito estabilizado na literatura, tá concretizado que é assim que se faz, assim vai dar certo. E a gente tem materiais que são dessa maneira. Por que eu falo que é problemático a gente falar de pós-cura? Porque as resinas impressas, os fabricantes, ainda não existe um protocolo entre os fabricantes de como fazer isso. Então, alguns colocam, por exemplo, muita quantidade de TPO, outros de canforoquinona, outros de outro tipo de fotoiniciador. Então, isso vai mexer na estrutura na hora que você tiver colocando para fazer a pós-cura. Então, eles mostram lá que em tal trabalho com tal impressora com tal resina. Mas aí você vai ver que a resina da MakerTech, por exemplo, é outro, da NextDent é outro, da Printax, que é o do Odontomega, é outro. Então, são vários tipos, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem alguns protocolos que as empresas dão para nós e a gente pega sempre como referência alguns trabalhos, tá? Mas é complexo falar de pós-cura. A gente coloca alguns tempos ali em geral e depende também não só disso, da câmera que você está usando. Se você está usando uma câmera que tem uma potência de 40 watts, é diferentemente da de 100 watts que você está ali utilizando. Além disso, indo mais fundo aí, né, não quero confundir a cabeça de vocês, mas indo um pouquinho mais a fundo, é igual se você está tomando sol aqui em São Paulo e está tomando sol em Natal. Natal você está bem mais perto ali do sol do que a gente aqui em São Paulo. Então, se a luz está mais perto, o tempo de cura vai ser bem menor. Então, você tem dependendo da distância que essa luz está também, você vai ter diferença no protocolo de pós-cura. É um pouquinho complexo, a parte de pós-cura está se estudando cada vez mais, está chegando. O que faz diferença, na verdade, é em relação à cor. É a única coisa que faz diferença. Se você polimerizou a meia hora em 35 watts e a 10 minutos em 100 watts, ele sofreu a pós-cura ali, ele sofreu o grau de conversão dele, tá ok. Não vai ter mais polímero para converter, né? Monômero para converter. É... Esqueci o que eu estava falando. Do acordo provisório. Então ali você teve o grau de conversão, show de bola, aconteceu a conversão e tá ok. Agora, em relação à cor, quanto mais tempo você vai deixando, mais tempo ele vai ficando amarelo. E isso tem um problema muito grande com placa de bruxismo, né? Que ela tem que ser transparente, translúcida e a gente acaba por tempo de pós-cura, você acaba deixando ela um pouco mais amarelada, né? Então, se você não tem bem estabilizado esse protocolo de pós-cura de acordo com a sua câmara e de acordo com a sua resina, você acaba tendo uma resina mais amarela, tá? Mais luz não vai fazer diferença, menos luz faz. Agora, mais luz vai fazer diferença na hora da cor. Tá? Eu mesmo, várias vezes, cara, a gente até estabilizar ali uma cor legal, por exemplo, você compra a resina A1, só que aí você deixou meia hora, ela virou um A3. Então é meio complexo. Só que a empresa fala que você tem que deixar meia hora para ter grau de conversão. Entendeu? Então tudo depende da câmara que você está usando e do tipo de resina que você está usando.
tá? Mas nesses trabalhos, só me manda um oi lá que eu te mando o trabalho escrito e tem lá no PubMed. Alguns são abertos, outros tem só o resumo ali, mas é bem interessante, vale a pena ler, tá? Bom, terminei de fazer ali a minha primeira consulta, né? Tava mostrando aqui para vocês que a gente consegue, cara, converter muito em primeira consulta com o digital. Além do escaneamento, né? Com certeza também a parte de fotografia. Então, uma boa câmera, apesar que você tirar com o celular também, você consegue ter uma boa foto ali. Mas, né, a câmera profissional, ela se chama câmera profissional por um motivo, né? Ela tira apenas fotos. Então a gente consegue ter alguns resultados bem legais, mostra para o paciente isso e mostra um caso semelhante ao que a gente faria ali nele. Então a gente gosta muito de fotografar lá no consultório por isso. Eu sempre estou postando, eu sempre estou mostrando para o paciente que, olha, um caso parecido com o seu a gente fez dessa maneira. Tá? Então, o digital não é só o escaneamento, mas também a parte de fotografia, a gente consegue ter ali uma abrangência muito mais assertiva do paciente conseguir fechar esse tratamento. E depois vem a parte boa para a gente e a parte ruim para o paciente, né, que é o orçamento. Então, aí nessa você já consegue mostrar, você já mostrou o seu valor ali, você já mostrou o que ele tem que fazer, já mostrou os casos que você fez também e vamos fazer agora, vamos dar sequência. Então você passa o seu valor ali e vai dar sequência com o paciente, tá bom? Vamos lá então, gente, o que a gente consegue fazer hoje em dia na odontologia digital? Praticamente tudo. Vale mais a pena a gente falar duas coisas que você não consegue fazer de forma 100% ou está se caminhando cada vez mais para isso. No último slide eu falo para vocês. Uma coisa que a gente consegue fazer, que todo mundo já sabe aí, é a parte de alinhador. Então você vai escanear esse paciente, você vai utilizar o escaneamento dele e mandar para um terceiro, um Invisalign, um Clear Correct, enfim, existem diversas aí agora, Soul Smile, né? Tem vários tipos de alinhadores. Mas você também pode fazer os seus alinhadores. Tem muita gente que acaba fazendo o que a gente chama de alinhador in office, né? Então, você vai lá, planeja o seu caso. Normalmente são casos um pouco mais simples, né? Não são casos tão complexos. Tem quem faz, mas a grande maioria é mais simples. E você pode imprimir. Você vai lá, imprime esse modelo e depois prensa a plaquinha nesse modelo. Existem algumas resinas hoje no mercado que são para você fazer já a placa em si, mas quem está usando não está 100% ainda com isso. Ela não tem uma boa flexibilidade, tá bom? Impresso, a plaquinha já é impressa, tá? Mas é, é exatamente essa pergunta. Ela é muito fininha, acaba distorcendo um ponto ou outro, ou a resina fica muito dura, ou ela fica muito mole. Então existe uma resina hoje no mercado que chama Graph. Depois você procura Graphy. Ele gera os modelos, né? Isso, mas hoje no próprio software você consegue fazer o inverso. Na hora de você pós-processar, ao invés de processar os modelos, você pós-processa os alinhadores. Entendeu? Se eu não me engano, o Artform que faz isso, para gerar ele gera os modelos e as placas, e Artform, A-R-C-H, Form. E o Blue Sky ele está começando a fazer isso numa versão beta, mas o Blue Sky ainda não faz 100%. Isso que eu conheço, não sou ortodontista, né? Às vezes o Nemo, é verdade, NemoCast é um software que o pessoal tem usado bastante também para fazer alinhador. Nemo, tipo Nemo mesmo, NemoCast. O quê? CleanCheck Pro. Esse é mais fácil, né, Ale? Você já taca lá, ele já resolve para você. Tudo depende do caso, cara. Hoje, não, também a complexidade. Você tem que pensar que, por exemplo, a Line é uma empresa gigantesca, que já tem vários casos tratados, mas o seu trabalho também que você vai fazer ali. Casos complexos, já é difícil tratar. A Amanda faz essa parte lá no consultório. Já é difícil tratar, né, amor? Você consegue tratar. Hoje você trata todos os casos ali com Invisa, mas é difícil. E você ainda fazer isso em Office é mais difícil ainda. Então, né? Aí é com ela ali. Eu já não sei nada. É, já é.
Não, eles prensam. Ela é prensada e são máquinas a laser que vem. É bem legal, assim. Depois tem uns vídeos institucionais dele. Ela fica ali, eles ficam desenhando a placa. É, o único problema da Align hoje está sendo o preço, né? A Align encareceu muito. Outra coisa que a gente pode fazer em ortodontia também é a parte de você fazer, por exemplo, não quero fazer Invisalign, não gosto de Invisalign. A gente conhece, por exemplo, um dentista que fala, cara, eu não vou fazer de jeito nenhum Invisalign, não gosto, vou fazer fixo. Tive uma educação fixa, vou fazer fixo. Apesar que agora ele está se rendendo, né, o Bauer. Agora ele está se rendendo ao Invisa. Não, e vê que é mais fácil, o paciente quer um monte de coisa. Só que o que você consegue fazer no digital? Você pode escanear esse paciente, planejar, igual no Blue Sky, você vai lá e coloca os brackets, você vai lá, encaixa esses brackets, e aí você pode fazer uma guia de colagem indireta desses brackets. Então você vai lá, ao invés de você colar bracket a bracket, você imprime essa guia, coloca os brackets nessa guia, leva em boca. Então você faz condicionamento ácido, adesivo, leva em boca e polimeriza todos em conjunto, tá? Perfeito, como se fosse uma guia cirúrgica. Uma coisa também que o pessoal acaba não utilizando muito e que é muito legal também você usar o scanner para isso, o Trios, o iTero, eles fazem esse sistema, que é o sistema ali de time-lapse. Então, por exemplo, o paciente, mesmo de ortodontia fixa, você vai lá e escaneia esse paciente de ortodontia fixa. Na próxima vez que ele vier, no mês que vem, você escaneia de novo. E aí você consegue comparar para ver se o andamento está sendo correto igual você planejou. Tá? Então, hoje você consegue usar o scanner na ortodontia também de uma maneira um pouquinho diferente ali do que você usaria só para fazer Invisalign. Uma coisa que aí a gente pode ficar horas e horas aqui conversando é a parte de prótese, né? Então, prótese com escaneamento, cara, você faz tudo que você quiser praticamente na parte de prótese. Existe, claro, eu sempre gosto de colocar esse slide, que existe a parte ali da gente entender que quando você está escaneando, você não está moldando. Por mais óbvio que isso seja, é óbvio que você está fazendo os dois, mas o mindset ali, a forma que você está pensando naquilo tem que ser diferente. Pensa aqui num fluxo de trabalho de moldagem. Você vai preparar, colocar o fio, silicone pesado, leve, desinfecção, vazar gesso, remover gesso, caixa para o laboratório e chamar motoboy. Tudo que está aqui com a estrelinha são fatores que podem dar erro. Silicone leve, fazer a desinfecção ou não faz, ou deixa muito tempo, acaba tendo ali alguma contração, né? Ali como é que chama mesmo? Quando distorção, não, a osmose feita quando a gente fala bonitinho. Esqueci o nome agora, quando embebição e cineres e embebição, né? Então, a gente pode ter isso daí na hora de vazar gesso, na hora de remover excesso, mandar para o laboratório. São vários erros que nós podemos ter. Pensando no escaneamento, a gente tem o preparo, colocar fio. O escaneamento pode ter distorções, então você tem que saber escanear e enviar o arquivo para o Wi-Fi. A gente diminui, não quer dizer que não é passível de ter distorção. A gente diminui a quantidade de passos. Você vê que aqui a gente tem praticamente um que pode dar errado. Talvez esse daqui, se a Wi-Fi estiver ruim, né? Mas no dia seguinte ela volta ali já, você reinicia. Então, alguma coisa você resolve. O escaneamento, realmente dependendo de como você está fazendo, você pode ter distorção sim no escaneamento. Mas o ponto nem é esse. Por que eu falo disso daqui? Além de mostrar, claro, mostrar que tem esses processos diferentes, mas quando a gente está escaneando, tem um ponto para se pensar. Quando você está moldando, você vai lá, coloca o silicone pesado, coloca o silicone leve, e o próprio silicone leve ele entra ali na meia, ali na parte subgengival, e se você tiver preparado ali, ele vai vir junto, copiado. Agora, quando você está escaneando, o scanner ele não tem força. Ele precisa visualizar aquilo. Então, como que eu vou fazer aquilo se eu estou vendo pouco, como que o scanner vai visualizar melhor? Fio retrator. Então, ali você precisa sim se você não está vendo, você precisa colocar um bom fio retrator. Normalmente a gente utiliza 2, igual para fazer moldagem. Só que no moldagem a gente usa 3 zeros e 0 ali no máximo, 1 estourando.
Agora, para escaneamento, você usa fio número 2, fio número 3, para você conseguir afastar de forma horizontal. O primeiro fio, você vai abaixar a gengiva um pouquinho, então você vai abaixar de forma vertical, e o segundo fio de forma horizontal. Ali vai mostrar o meu término, e aí sim eu vou conseguir escanear. Tá? Só para complementar, Daniel, e além disso aqui que não está a visualização, né, tá na parte de visualização, mas se você está vendo sangrar, se você está vendo saliva, se você está vendo alguma coisa que está interferindo ali, que provavelmente a moldagem, na hora que voltasse, não iria interferir, no scanner vai interferir. Então, eu sempre falo isso, por mais óbvio que seja, você não está moldando, você está escaneando, você tem que ter esse mindset. Se eu estou escaneando, eu tenho que afastar legal e tenho que secar legal. Pode falar, né? Aham. Um entrando no outro, né? É. Dessa. Aham. Legal, cara. Isso é bem legal de falar. Quando você está escaneando a oclusão, o que é no scanner, o que é para o scanner? Assim como de forma convencional também, mas o scanner é menos intuitivo. Quando você escaneia primeiro o inferior, depois o superior e depois a mordida, a oclusão daquele paciente. O que o scanner entende? Ele entende que existe um superior, existe um inferior e existe um encaixe ali que ele está sobrepondo os dois. É isso que ele entende. Até que a gente faz, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas a gente faz escaneamento de placa desocluído. Por quê? Porque eu consigo ter a relação maxilomandibular correta da forma que eu quero para fazer aquela plaquinha de bruxismo. Mas como que ele entende isso? Porque existe a parte superior e o inferior, e ele sabe que existe uma distância. Essa distância pode ser isso ou pode ser isso. Então, como que você faz um escaneamento para você poder orientar os dentistas lá na hora de fazer? O escaneamento do paciente na oclusão, você sempre pede para ele morder e não fazer força, ou se você está sentindo que ele está fazendo força, pede para ele engolir a saliva, porque nisso que ele engole a saliva, ele relaxa essa musculatura. Então ele morde, na hora que você testa você aí, na hora que você morde, você relaxa aqui, porque você quer fazer a deglutição. E aí isso relaxa alguns músculos. Não sei quais, para ser bem sincero. Mas com certeza ali uma masseter você consegue fazer o relaxamento dele. Então, o que acontece? Quando você vai escanear o paciente, se ele está mordendo muito forte, isso vai fazer com que ele transpasse. Então, ali, por conta do ligamento periodontal, a gente tem uma certa maleabilidade, ele vai transpassar um no outro. Então, hoje, quando eu vou escanear o paciente, eu falo, olha, vou colocar o scanner agora, eu vou afastar a sua bochecha e vou pedir para você morder normalmente. Então, vou lá, ele morde, eu falo, agora, ó, você vai fazer uma coisinha diferente, vai engolir a saliva. Faz como se você fosse engolir, pode fazer só que mordendo. Então, ele segura assim, e aí ele relaxa essa musculatura. Claro que nisso ele pode mexer também. Então é mais um cuidado do dentista. O dentista tem que ver, saber o que está fazendo. Ele tem que ver ali se está ok. Eu uso o Spandex. O Spandex mesmo. Queria muito usar esse daqui. O Opta não sei o que. Optagrade, mas eu não consigo, cara. Não sei, é eu que não sei mexer mesmo. Mas eu acho muito. Esse daqui é bem melhor quando você está pensando em. É descartável, né? É. Ou álcool clavável, né? Como o pessoal faz. Mas isso daqui é muito bom porque você afasta lábio, você afasta a bochecha. Quando você coloca o spandex, ele só faz assim, né? Esse daqui ele pega inteiro. Então, para escanear, ele seria o ideal. Mas igual você falou também, isso daqui deve estar o quê? Uns R$ 300, vem 30. Deve ser assim. Você custa uns R$ 10 por paciente. Eu não vejo motivo de usar. É legal, mas eu não compraria só para isso. Isso é algo profundo para falar. Falar de oclusão é complexo. Eu vou mostrar o de placa, e lá de placa eu explico um pouquinho, tá? Mas hoje, então, ali para você fazer um escaneamento, você pega aqui esse caso, por exemplo, que a gente fez lá no consultório, tá? Aqui, faceta nos caninos, facetas nos laterais e coroa nos centrais. Aliás, esse paciente voltou, sabe quem é ele? É, voltou lá no consultório, fraturou.
Vai ter que extrair e colocar implante. Enfim, já tem uns 2 anos que a gente fez esse daqui. Ele voltou há 2 semanas no consultório com o dente fraturado, cara. Foi a alface do árabe, que é o amendoim. Então. Não sei, sei que voltou lá. Comendo bolo Wikibold. Wikibold. É. Sim, tá publicado. Enfim, os dois coroa total, né? O paciente já tinha vindo com endo tratado, a gente teve que refazer a endo, teve que fazer pino. Fizemos ali as coroas e olha o que é um bom afastamento. Então você vai lá e coloca fio retrator. Não sei se vocês repararam, ó, mas esse fio verdinho é o da Ultradente, que é o número 3. É o fio número 3, não é 3 zeros, é 3, é um barbantão. Então você coloca lá. Claro que você tem que saber com qual gengiva que você está mexendo, para você não causar uma retração nesse paciente. Mas a gente coloca um fio número 3 zeros para conseguir 3 zeros ou 2 zeros, para conseguir afastar de forma vertical e depois um para afastar de forma horizontal. E aí sim você consegue ter uma visualização completa daquilo que você está fazendo. Aqui eu não tenho dúvida que eu estou vendo o meu término. Vou ser bem sincero com vocês, não é todo caso que a gente consegue fazer isso. Tem casos que molar distal do primeiro molar é complicado. Então a gente faz o máximo que der. Por isso que dependendo do que eu estou fazendo, eu exporto em PLY, porque eu consigo ver o contorno da gengiva, tá? E aí a gente faz isso e tem ali que a gente estava conversando um oclusograma também. O que esse oclusograma vai dizer para mim? O interessante dele é que ele mostra não só onde está em contato, tudo que tem cor está em contato, mas a intensidade que esse contato está sendo feito. O que é o oclusograma? Quanto mais pro azulzinho, isso depende aqui do software, o Exocad é invertido. Quanto mais pro azul, menor é, e pro vermelho, maior é. Mas aqui nesse caso, o 0 quer dizer que ele está em íntimo contato, ou seja, ele está realmente encostando e está pressionando. Desculpa. Quando é mais para o azul ele vai mostrando a distância que está essa mordida. Então aqui, por exemplo, eu fui lá para o protético, ele falou, olha, para fazer esse caso eu preciso de 0,8, preciso de 1 milímetro ali de espessura, tá? Então eu faço o oclusograma para ver se eu tenho realmente 1 milímetro. Ou então se eu tenho 0,4, ou então se eu tenho 0,8. Eu consigo estudar melhor de forma clinicamente, eu consigo estudar melhor a espessura que eu vou precisar daquela minha peça. Tá bom? E aí a gente também, parte de cimentação, né, só para passar rapidinho, faz toda a cimentação, como deve ser, mas a gente também utiliza aqui o scanner para conseguir ver isso da parte oclusal. Então, aqui com a oclusão, quando o paciente morde, pelo oclusograma eu consigo ver se está transpassando ou não. É normal transpassar um pouco, isso sempre acontece, tá? Porque ele entende que os dois estão tocando, mas talvez esteja tocando demais. Então isso é comum acontecer. Mas o que não pode fazer é realmente estar transpassando demais. Ele me dá aquele oclusograma, então ele mostra se está transpassando muito ou se está transpassando um pouco. E aqui, ó, por exemplo, quanto mais vermelhinho, quer dizer que está tocando. Esse é o software do escaneamento. No Trios tem, no Aetero tem. Depende de onde você está clicando lá. No Trios fica lá no cantinho também. Você clica lá, ele mostra esse oclusograma. É bem interessante, porque ele você vê a intensidade que está tocando aquele dente. Se ela não olha e está tudo muito forte, você acaba tendo uma descompensação. Tá bom? Você mexendo, né? O tempo dele, né, tá correndo. Uma coisa que eu uso também bastante é para fazer dentística. Esse caso não é meu, do Dr. Renato. Aliás, ele vai dar uma aula dia 29 aqui. É bem legal vocês virem, vai ser bem interessante. A gente usa, por exemplo, para fazer dentística. Então eu vou lá, faço o planejamento, essa é a paciente, faço o planejamento dela aqui no Exocad, por exemplo, e aí eu faço uma muralha palatina. Então eu faço esse enceramento, imprimo esse modelo, consigo fazer essa muralha palatina e fazer ali o meu caso clínico. Tá? Para o enceramento eu uso Exocad ou Mesh Mixer. Quando eu tenho que isolar
quando eu tenho que escanear ali guia canina, né, quando envolve função, eu já prefiro usar o Exocad. Agora, quando é unitário, dois dentinhos, eu acabo usando o Mesh Mixer. Ou quando é central, por exemplo, o Mesh Mixer eu acabo preferindo ele porque eu abro em qualquer computador. O Exocad só tem no computador do consultório. Então, eu tô precisando fazer coisa rápida, eu abro aqui no Mac e já faço no Mesh Mixer, entendeu? Então, depende muito do que eu estou utilizando. A de implante no Exocad, no Exoplan, tá? Não faço no Mesh Mixer guia. A única guia que eu faço no Mesh Mixer é guia periodontal. Agora, de resto, tudo no Exoplan, tá? É, parte de implante também, então, tanto a parte de guia quanto a parte de prótese. Eu sempre gosto de mostrar aqui essa guia impressa, esse provisório é impresso, o modelo é impresso, tudo foi feito em impressão 3D aqui, tá? Tem a gengiva também, mas não está na fotinha aqui, mas tudo foi feito em impressão 3D. Mas uma coisa bem interessante, não da impressão 3D, mas sim do escaneamento. Olha esse caso aqui. O paciente chegou para mim lá no consultório, ele veio e falou, olha, tenho um implante para fazer, não gostei do outro dentista, acho que ele tinha discutido com o dentista lá, acabou não fazendo com ele a prótese e só fez um implante. Só que ele chegou assim para mim. Então, olha onde está o implante dele. E aí, o que que eu falo para esse paciente, cara? Eu falei assim, ó, ele chamava Felipe, é um colega nosso lá. Falei, Felipe, é o seguinte, cara. É, exatamente. Foi bem isso, assim, eu não sabia o que eu falei, cara. E ele era amigo, né, da nossa sócia lá. E aí eu falei, cara, é o seguinte, ó, ele é super novo, acho que tem 25 anos, perdeu o dente, fez canal, não sei o que, perdeu o dente. Falei, cara, é o seguinte, olha, a gente tem duas opções. A primeira é a melhor de todas, que você vai ter uma longevidade desse dente. É tirar esse implante, a gente esperar um tempinho ele e fazer posteriormente um segundo implante, para você ter esse dente de forma mais longínqua, para a gente não precisar fazer nada aí e tudo mais. Só que, consequentemente, é a opção mais cara. Você vai pagar o implante, a gente vai, né, ali vai sair um pouquinho mais oneroso, vai sair um pouquinho mais caro. Ou, se você achar, não tiver, e que tiver a fim de fazer, a gente pode fazer aí uma prótese, a gente vai tentar fazer essa prótese, mas vai ser uma prótese que vai sempre acumular alimento, uma prótese que provavelmente não vai durar muito, questão aí de pouco tempo. Não, eu falei pouco tempo, a carga axial ali é totalmente diferente, não vai rolar. Só que se você quisesse, né, a gente pode tentar fazer. E aí expliquei certinho pra ele, ele viu que não, realmente é melhor a gente tirar esse implante, fazer um outro. Então ele acabou refazendo, eu não faço a parte cirúrgica, né, acabei não fazendo. Mas o porquê que isso é interessante? Porque, cara, eu tirei de falar assim, olha, não fui eu e tem como a gente resolver, só que tem que resolver por isso, isso, isso e aquilo. Então eu mostro pro paciente, ele confia em mim e deixa de ser aquilo, olha, tá meio palatinizado, tá meio jogado para trás ali seu implante. Ah, tá, eu vou ver se outro dentista, e aí outro dentista talvez faça, entendeu? Então você mostra realmente pro paciente o que está acontecendo. Eu sempre falo isso, você deixa de ser empírico, você está realmente mostrando para ele de forma concreta o que está acontecendo. Placa de bruxismo eu faço dia sim, dia não no consultório. É o que eu mais gosto de fazer na impressão 3D. Eu até tinha aberto uma enquete no Facebook lá, perguntando quem faz placa de bruxismo impressa em 3D, e muita gente tem muito preconceito com placa impressa em 3D. Por quê? Pós-cura. Pós-cura é algo que todo mundo negligenciava. Vocês viram lá no vídeo que a gente fazia, e aquilo lá foi, sei lá, 2017 aquele vídeo, 2018 eu acho. 2018 não existiam câmaras próprias. Até existia, mas era da Formlabs, que custava 30, 40 mil reais. Ninguém comprava. Tava saindo a Anycubic, que custava 2 mil, e você vai comprar uma câmara de cura por 30? Não fazia sentido. Então, era aquela no vídeo, que o pessoal usava a de unha. Só que qual que é o problema de unha? Ela não tem potência, cara, ela não chega, ela não consegue transpassar e polimerizar. Então, as placas, a resina impressa, uma coisa que vocês têm que ter, e isso você vai ver num artigo que eu vou te mandar. A resina impressa, ela é friável, ponto. A resina, ela é friável, é dela, isso não tem o que falar. Então, só que por ela ser friável, ela não permite muita báscula. Então, se você tiver ali
uma má inserção, não tiver legal, ela vai trincar. E a resina impressa também, se você não faz uma pós-cura, não tem uma boa resistência flexural. Então você precisa fazer essa pós-cura para aumentar o grau de conversão dela. Então, placa impressa, hoje em dia, a gente faz muito. Tá cada vez mais saindo esse mito de que é quebradiça e tudo mais, que não vale a pena, não compensa. A gente faz muito placa impressa. Mas, além de você fazer a placa impressa, você também tem que entender o escaneamento dela. Quando você escaneia ocluído, você tem que imaginar que a nossa boca é uma tesoura, né? Então ela abre menos atrás e abre muito mais na frente, né? Por mais que tenha rotação e translação do côndilo, ele sempre faz esse movimento. Se eu escaneio esse paciente ocluído, vocês concordam comigo que por mais que eu vá abrir ali no articulador, eu vou abrir com uma guia condilária, um ângulo de Bennett geral, não vai ser ali do paciente, o certo do paciente. O ideal seria usar um jig, que é o ideal fazer, ou usar um arco facial. Ninguém vai usar arco facial, não esquece. Isso no dia a dia clínico a gente acaba não fazendo. Dá mais para a placa. Quando é uma reabilitação, você até pensa em fazer. Agora a placa você não faz. Então, qual que é o protocolo hoje em dia? A gente sempre vai fazer o escaneamento dessa placa com um gig anterior no paciente. Por quê? Porque aí eu vou ter uma relação maxilomandibular dessa oclusão do paciente muito mais fiel do que se eu escanear ele em oclusão. Então, vocês que acabam tratando com o dentista diretamente, sempre aconselhar ele, falar, doutor, me manda o escaneamento desocluído, com o paciente com um gig anterior. Como que faz esse gig? Ele faz um gig normal, isso ele vai saber fazer, porque ou a gente faz o gig de 3 pontos ou faz um gig anterior. Então ele vai fazer o gig anterior e vai fazer o escaneamento. E por mais que todo mundo pense que não vai escanear, que é aquilo que eu falei um pouquinho antes, ele escaneia. Por quê? Ele entende que existe um superior, existe um inferior e existe um espaço. Tanto faz se esse espaço é isso ou se ele está em oclusão, se ele está assim. Então, ele vai escanear. E aí, na hora que você for exportar, ele vai vir com essa abertura. Então, essa abertura já é pré-determinada pelo dentista, ele já sabe o quanto ele quer. Por mais que você tenha que mexer ali no seu articulador, você vai mexer pouca coisa, então não vai ter ali tanta distorção. E isso vai fazer com que você tenha essa melhor relação maxilomandibular e tenha bem menos ajuste em boca. Hoje, a Amanda está de prova aí também. Hoje, a gente passa 2 carbonos no máximo e ajustou essa plaquinha. Sempre acaba tendo um toquinho posterior primário, não tem jeito. E aí você faz esse desgaste, primeira, segunda vez já está 100% a placa, já está tocando em todos os dentes. Para fazer a placa, eu uso o Mesh Mixer 80% dos casos. Tem um ou outro quando eu estou ali no consultório, eu até postei esses tempos aí, eu falei, olha, se é fácil de fazer, eu faço no Mesh Mixer. Se é difícil, eu faço no Exocad. Se eu estou em casa com o computador, eu faço no Mesh Mixer, mesmo sendo fácil ou difícil. Se eu estou no consultório, mesmo sendo fácil, eu já uso o Exocad logo de cara. Né? Não tem por que eu ficar me matando ali. Mas hoje no Mesh Mixer a gente consegue também, seguindo um protocolo legal, fazer uma boa plaquinha de bruxismo. Tá? E ainda assim fazendo movimentos excursivos, protusão e lateralidade. Tá bom? Então plaquinha é uma coisa que eu particularmente adoro, faço dia sim, dia não. Para finalizar, aí, periodontia, então fazer ali sua guia periodontal é algo que eu particularmente gosto muito de fazer, porque não sou periodontista e já fiz cursos para fazer cirurgia periodontal, e isso me dá muita segurança fazer uma guia. Não só de forma cirúrgica, mas por forma estética também. Por quê? Isso daqui eu fiz um enceramento prévio desse paciente, juntos com ou sem a tomografia. Com a tomografia é muito melhor, mas sem a tomografia você vai ter que sondar para entender ali onde está nossa JEC, nossa junção amelo-cementária. E faço essa guia. Então eu vou lá e consigo fazer o contorno, remover o salame ali, né, tirar o pedacinho da gengiva e ter ali de uma forma muito mais estética e previsível, né? Eu consigo entender melhor. Não é flexível, mas você pode fazer com resinas flexíveis. A gente tem resinas flexíveis, tanto biocompatíveis quanto sem ser biocompatível. Tá? Mas é muito interessante. Eu acabo não fazendo por praticidade, mas tenho muitos colegas que fazem com resina que é flexível.
Principalmente quando você tem ali, você quer que adapte 100%, né, que ele encoste mesmo no dente, aí você faz com a flexível. Muita gente faz guia de desgaste. Eu apoio na oclusal ali da paciente. E você vê que o dedo está aqui, porque eu acabo. Ele segura ali, mas eu sempre uso apoiando ele para ir contornando. Tá? Mas isso é mais por uma praticidade. Desculpa? Essa daqui, o microfone está ligado. Vou desligar. Essa não é biocompatível. É, perfeito, cara. É isso que eu penso. Hoje em dia eu faço com as biocompatíveis, mas concordo, entendo e concordo 100% com quem não faz. Porque a guia, cara, o que você está usando a guia? Para te guiar. Então você vai lá, coloca, faz, você tira ela, entendeu? Então você não precisa com que fique. A de implante que é biocompatível, também tem os dois lados, mas fica tão pouquinho tempo, viu? Sério, cara, que tinha alergia? Caramba. Depende muito do caso. Tem muita gente que faz resquício mínimo, deu alergia, né? Tem muita gente que faz assim. Hoje eu preconizo fazer com a resina biocompatível. Uma coisa que eu sempre falo, você não precisa ter resina de guia, resina de placa, de um monte de coisa. Tenha duas resinas no consultório, cara. Resina de modelo e resina de placa. Com a de placa, você faz a guia que você quiser, você faz a placa que você quiser. Que eles falam assim, resina de guia. É marketing. Porque ela tem alguns. É igual. Exatamente. Eu sempre falo isso também. Impressora, se você colocar uma torre Eiffel ali para imprimir, ela vai imprimir. Não é uma impressora de odonto, é uma impressora, ela imprime. Entendeu? Então, claro que a gente tem impressoras com maior definição, que para odontologia é muito melhor. Mas você imprime o que você quiser. Mas resina de placa também, cara, é a mesma coisa, resina biocompatível. A de guia, principalmente a de guia, não tem necessidade. Compra 1 litro de resina de placa, porque aí você vai conseguir fazer a placa, vai conseguir fazer a guia. Provisório você não vai conseguir fazer, aí você compra uma só de provisório. Mas quer ter resina? Compra 3 então. Você quer mexer com tudo na Odonto Digital? Compra 3 resinas, uma de modelo, uma de placa e uma de provisório. Tá? Você consegue fazer tudo. Hoje eu faço enceramento. Quando tem 3, 4 elementos eu até faço. Agora começa a envolver função, eu mando pro laboratório. Para mim é muito mais prático, tá? E outra coisa ali, igual vocês viram também, limpeza, né? Então limpeza é uma coisa boba, mas no digital ali você consegue mostrar para o paciente com o escaneamento, você mostra para ele o que ele precisa fazer. E para finalizar, só para a gente passar aqui para a parte de custo e terminar a aula, ortognática. Hoje a gente faz muita coisa, na verdade, ortognática já mexe com o digital há bastante tempo, né, mais do que a gente, principalmente para fazer o escaneamento e para fazer o planejamento da cirurgia dele. Então a gente faz a guia de ortognática ou pode imprimir a mandíbula para conseguir fazer ali a segmentação dessa mandíbula previamente. Que a gente faz? A pessoa vai lá, né, eu vou lá, imprimo a mandíbula desse paciente e o dentista, o cirurgião, o bucomaxilo, ele faz essa operação, mas, por exemplo, aqui, ele precisa colocar uma placa de titânio. Não sei se você já viram, mas é uma placa toda serrilhada, assim, retinha, e ela vem uma placa reta. Reta, inteira. Você tem que moldar. Só que qual que é o problema? É titânio. Então, cara, é braçal. É no muque. Então, o que a pessoa faz? Ela molda previamente aqui na mandíbula para não ter que ficar 2 horas, 1h30 ali no transoperatório moldando. Então, ela já faz isso previamente para levar para a operação e tinha que ser 5, 4 horas de operação, acaba reduzindo para 2. Entendeu? Porque senão ele teria que pegar essa placa e ir moldando lá com o paciente e treinando a mão porque é dolorido. Tá? E acho que tem mais uma fotinha aqui também de prototipagem, né? Existem empresas que utilizam para fazer a prototipagem da própria mandíbula. Existem casos de atrocidades aí, motoqueiro cai, né? Toma tiro, tudo mais, destrói tudo aqui. Hoje uma das soluções que nós temos é a prototipagem da mandíbula. Então faz a tomografia, faz todo o desenho daquela mandíbula e é titânio, né? Então a gente vai lá e consegue ter
esses protótipos, tanto de titânio, quanto aqui também, quando a gente fala de maxilamandíbula, protótipo também, tá? Mas isso é o que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, na odontologia. Pensando na parte que todo mundo quer saber, que você tinha me perguntado de custo, cara. O que que custa, quanto que custa, se vale a pena ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui o custo de uma impressora, não só da impressora, mas o conjunto completo. Hoje a gente tem ali, depois até convido vocês, se vocês quiserem ver, ali atrás, a Denise, depois a gente mostra um pouquinho para vocês verem. Mas uma boa impressora 3D, uma impressora que você vai ter uma boa durabilidade, uma impressora que você vai ter uma boa qualidade, uma boa assistência aqui da Kremer, por exemplo, a Frozen, faltou o Sonic aqui, Frozen Sonic Mini 4K. É uma ótima impressora, eu gosto muito da Creality, gosto muito da Anycubic e da Eligol, que são impressoras mais baratas. Aqui também a gente tem a da W3D, que é uma impressora mais barata, que é igualzinha a Anycubic, tá? É muito boa. Só que hoje, para mim, a Mini 4K ela tem uma qualidade muito maior. Você vai pagar aí na Mini 4K R$ 4.500, R$ 5.000. Na que está ali atrás, na W3D, na Anycubic, você paga por volta de 3.500. Então a diferença não é tão grande, né? Quando você pega a Frozen Mini 4K, junto com ela, produtos adicionais, eu coloco aí 500 ml de resina, álcool, que você vai precisar lavar, insumos. Cara, hoje com R$ 7.000 a R$ 8.000 você começa a imprimir amanhã. Você resolve sua vida amanhã. Isso ainda pode diminuir, né, dependendo da impressora que você está comprando. Você compra uma W3D, por exemplo, que a gente tem aqui, você com R$ 5.000 você já resolve a vida. Hoje eu uso a Wash and Cure. Hoje em dia, sim, principalmente para o que a gente faz em odonto. Se fosse bonequinho e tudo mais, não tem problema algum. Agora, como eu preciso de resistência, se você só quiser para modelo, pode comprar uma Wash and Cure, depois tem aqui a Wash and Cure ali, depois a gente dá uma olhadinha. Ela tá por volta de 2.000, 2.500. Então, você junta 5.000, 2.500 dela, de 7 a 8.000 você faz muita coisa. É essa mesmo. Ela é lava e cura. Aí o pessoal chama de Wash and Cure, né? Por conta da potência da luz e da facilidade, cara. Hoje eu vejo que assim, vocês vão ver ali, em 1 metro quadrado você imprime e você faz a festa. Você faz tudo. Então não tem, ali eu tinha o vibrador de gesso, aí tinha o pote ficava vazando. Funciona. Não quer dizer que não funciona, mas hoje com R$ 2.000 você compra ela, entendeu? Da Wash and Cure. Eu acho que também existe um gasto, mas pelo seguinte, quando você termina de lavar, a gente tem a mesa de impressão ali, que é a mesa de impressão, para quem não sabe, é a região onde imprime. Então é aquela parte de metal, aquela parte que fica subindo e descendo. Quando você termina de imprimir, ela tá assim, você desrosqueia, você pega ela ali, e aí essa mesa de impressão ela tá suja também. Então quando você vai lavar, hoje eu vejo que eu tenho uma eficiência melhor quando eu lavo a mesa junto. Então, o que isso acontece? Na Wash and Cure, eu preciso colocar pelo menos 2 litros de álcool para lavar a mesa. Mas o que você pode fazer é destacar ele ali, jogar ele ali dentro e só jatear o álcool ali, mexer e limpar a mesa de impressão. Então, assim, eu não vejo que... Eu vejo que existe um gasto por conta disso, por conta da altura. Ela poderia ser um pouquinho mais baixa. Todas são altas, cara. A da Anycubic, por exemplo, é 3 litros você tem que colocar. A Creality já é menor. Hoje você coloca em 1,5 litro, 2 litros. Mas mesmo assim você acaba gastando. Da Eligol é 2, então da Anycubic é 3. Ele sedimenta. Para fazer o próximo. Tem muitas maneiras de fazer, cara. A lavagem não é tão crítica. A parte de lavar não é tão crítica. A única coisa que me incomoda, só pra complementar, a única coisa que me incomoda na lavagem é quando eu vou usar a resina de placa, que é transparente, e tá com resquício de resina cinza. Aí ela vai pigmentar a placa, entendeu? Mas só por isso. Agora, começou ali a ficar turvo, começou não, né? Já tá turvo há muito tempo, você vê que tá sedimento pra caramba, eu já jogo fora e coloco o próximo. Lavagem de 5 a 10 minutos. Isso é muito legal falar. Por que você não pode lavar mais que 10 minutos? Essas resinas, elas absorvem
o álcool. Então ela vai, na verdade, inchando, né? Então ela acaba... O quê? Ela incha. Então é igual aquelas bolinhas em gel que você coloca na água, ela começa a inchar. Então, mais que 10 minutos, a gente tem estudos que mostram que se você lava mais que 10 minutos, ela acaba absorvendo muita água. Desculpa, muito o álcool. Então, o interessante é você deixar de 5 a 10. Hoje eu deixo 5 minutinhos lá, já lava legal, eu já removo. Isso, isso. Essa resina, ela continua líquida lá. Por quê? Isso é bem legal também. O que que acontece? A mesa de impressão, ela desce, ela espreme essa resina, por isso tem que estar calibrada a sua impressora. Ela vai espremer essa resina até o final para formar a camada que você pediu para ela formar. Então, lá no software de fatiamento, você falou, olha, você vai imprimir a 50 micras, a 100 micras de espessura. Então, ela vai descer, espremer a resina até 100 micras e só vai ficar um filete de resina de 100 micras. O que que acontece? O LCD dela, ela só abre naquela camada, naquela região. Então, ela só polimeriza aquela resina. O resto fica líquido e fica limpa. Então, ou você pode manter ali, ou você pode voltar direto no tanque. Se você for usar de novo, você pode deixar. Agora, se você só tem um tanque, você vai fazer a resina de modelo e depois a de placa, aí você tem que voltar ela e trocar. Não, a impressora vem com um tanque só. É um conselho que eu sempre dou quando se você for comprar e quiser usar para várias coisas, compra mais um tanque. Acho que é uns R$ 150 um tanque a mais. Com- mas pode comprar dois, porque você vai fazer modelo e o outro ou as próteses ou o negócio. O tanque você guarda num local escuro essa resina. Guarda na gaveta ali, em algum local. A resina ela é fotoativada, então luz do sol, a própria luz aqui, se você deixar muito tempo, né, ela sempre tem um pouquinho de UV, ela acaba polimerizando. Calibração da resina. Imagina que eu posso polimerizar a mesma resina a 5 segundos e a mesma resina a 50 segundos. Quanto mais você deixa em tempo de exposição, por conta dos agentes reticulantes dela, ela acaba grudando mais material. Então ele fica grande. Claro que grande odonto, né? 0,3, 0,5 já é grande. E o contrário também é verdade. Se você deixa pouco tempo de luz, deposita pouco material. Então, o que que você tem que fazer? Uma calibração dessa resina. E aí existem vários métodos de você fazer essa calibração. Tá? Então, o tempo de exposição é essencial para o que você está fazendo. Isso eu falo bastante, estava conversando com a Lê também. Eu tenho um curso hoje online, onde eu explico bastante essa parte só de impressão 3D. Então, hoje em dia, cara, 80, 90% de quem tem impressora tem essas impressoras mais baratas, né? De 5 a 10 mil reais no máximo. Quem tem impressora muito grande talvez é laboratório, né? Que acaba produzindo mais, enfim. Então hoje, só que essas impressoras você tem que calibrar essa impressora. Então hoje a gente faz a calibração, hoje no curso, por exemplo, eu mostro como é que você faz essa calibração. Apesar que no YouTube também, eu vou deixar para vocês no final, eu tenho um canal no YouTube que mostra bem ali como que você consegue fazer também essa calibração da resina. É um sistema chave e fechadura. Você vai imprimir uma coisa que é variável e você tem algo fixo. Então você vai medindo para ver se está ok, tá? Quanto que custa? Então vocês já viram ali que é um investimento, né? Não estou falando que todo mundo acha 7 mil reais no chão, né? Seria bom, mas a gente sabe que odonto é oneroso, é caro. Um fotopolimerizador bom aí você paga 4 mil, 5 mil reais. Então, para você entrar no digital, o Granvalo, né? Tá 9 mil. Na época a gente pagou 7, cara, hoje já tá 9. Quase 200, você comprou bem quando veio, né? Quando a gente já pagou, já tava 7. É. Foi, acho que quando lançou no Ciosp ele tava 4.200. Eu lembro que o Renato lá ele queria comprar. Aí não comprou, esperou. Aí antes só tinha o Valo, né? Aí agora tem o Valo e o Gran Valo. Aí o Valo tá 6 mil e o Gran Valo tá 7. Tipo, não faz diferença. Aí hoje em dia todo mundo opta pelo Gran Valo. E hoje tá 9 mil reais. Fui ver esses tempos, tava 9 mil. Já falou que é dentista. É igual mocho, né? Você já viu os mochos da Sally? Cara, tem um mocho muito bom. Tem um mocho Sela na Americanas, R$ 500, cara. Muito bom, né? Lá do consultório.
O Sally tá 3 mil, mas porque o Sally é pra odontologia. E o da Americanas é pra quem não é dentista. É. Você só quer manter uma coluna. Mas assim, vocês viram que a gente consegue investir com baixo valor até em odonto digital. Você começa a fazer muita coisa. E quanto que você vai economizar ou ganhar com isso? Eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui, onde a gente tem o ganho direto e o ganho indireto. Direto pensa que você vai entregar ao paciente o meu definitivo, a minha placa. Eu estou entregando aquilo para o paciente. Vamos pegar a plaquinha de bruxismo, que eu falei para vocês, a gente faz bastante. Quando eu estou usando o meu software de fatiamento, quando eu termino de usar ele, ele faz uma simples regrinha de 3. Então você fala lá, olha, eu comprei 1 litro, 1000 ml, a tantos reais. Então ele terminou de fatiar, ele vai falar, você vai usar tantos ml e te custou tantos reais. Regrinha de 3, normal. Então aqui ele me dá que eu vou gastar para fazer uma placa de bruxismo com todos os dentes, uma placa geral, mais ou menos R$ 13 para imprimir essa plaquinha. Claro que eu estou colocando o nosso tempo ali, que é precioso, não é valor real, é o valor do material. Mas vocês vejam que de 15 a 20 reais você faz impressão de placa de bruxismo. Uma plaquinha, arredondando ali, a gente consome 10 ml em média, tá? E isso boca maior. Se for boca menor, você gasta 8, 7 ml para imprimir. Eu sempre gosto de comparar. É um sachê de ketchup do McDonald's. É muito pouquinha resina. O sachê tem 10 gramas, né? 10 ml ali, quase equivalente. Então, é pouquíssima resina que a gente utiliza. Você vai gastar R$ 15 para imprimir essa placa. Ale, se vier o paciente que você for lá, cobrou R$ 1.000 na sua placa, quebrou a placa, você vai falar, cara, eu paguei 300 pro laboratório. Se eu tenho a impressora, eu faço lá comigo, claro, né, que não desmerecendo, a gente tem todo, claro que a gente coloca o nosso valor, mas pensa de forma clínica ali, você é com o paciente, R$ 15 faz diferença, a mesma coisa para vocês. Pô, ô Daniel, quebrou a plaquinha do paciente aqui? Não, doutor, tá tranquilo, eu refaço para você. Então você vê que o gasto em impressão 3D é muito baixo. Eu sempre gosto de falar equiparar a impressão com fresagem. Qual que é a diferença das duas? A fresagem ela é um processo regressivo. Você está pegando um bloco prensado industrialmente, um bloco de Emex, vamos pegar um de silicato. Esse bloco de cerâmica é um blocão que você compra o bloco. Então, independentemente se aquele pó que gerou foi embora, se aquele resto de Emex ficou e você só usou aquilo, cara, você pagou o bloco. Foi acho que está 180 hoje o bloquinho do Cerec. Tirando que é muito mais caro. Claro que tem os seus prós, que a resistência é muito maior e você tem uma boa agilidade ali também. Tem os contras e prós, mas é um processo regressivo. Então você comprou o bloco. Resina, cara, impressão 3D é um processo aditivo, é igual enceramento. Você está usando aquela gota, você está usando aquele ml para fazer a sua impressão. Claro que ali ele fala 9,6, cara, se for 11 ml, desperdiça alguma coisinha ali. Você está comprando 1 litro, você vai usar 98, 99% daquele 1 litro que você comprou. Então, por que eu sou muito otimista com impressão 3D? Impressão 3D já está crescendo num nível absurdo. Só que qual que é a diferença? Tanto para vocês, para a parte técnica, quanto para a gente que é dentista, você quer fazer rodar as coisas no consultório. Então, se você está comprando aquilo, você vai utilizar aquilo. Impressão 3D, cara, quando você faz... Não está aqui, deveria até ter colocado. Mas de provisório, você gasta 1 ml, 1,2. Isso te traz um custo ali na BioCrawl, que é uma resina cara, R$ 250 ml de BioCrawl é quase R$ 2.000, mas se você coloca por unitário, você gasta R$ 1,50, R$ 1,60 para imprimir por dente. Então, assim, claro que a resina fica mais cara, mas você pegando um unitário, uma coroa, tô nem colocando uma onlay, uma coroa você vai gastar R$ 1,50, R$ 1,60. Então, impressão 3D compensa bastante. Por mais que eu tenha que refazer, se caso eu tenha que refazer, e falo para vocês que hoje com protocolos bons você não precisa refazer, você tem boa resistência, mas caso precise, não tem problema, já tá ali dentro, não precisa arrumar confusão com ninguém.
Eu uso hoje só as resinas da MakerTech. É uma resina que é muito boa, tem uma boa resistência, uma boa qualidade. E para quando você está imprimindo, viscosidade é essencial também, cara. Então é uma boa resina também para você botar para imprimir. Então aqui uma plaquinha de bruxismo. Com 500 ml, que custa mais ou menos R$ 800, você vai fazer cerca de 50 placas de bruxismo. Hoje, uma média que a gente tem de mercado, a média de mercado, uma resina impressa, você paga entre 250 a R$ 300 para o laboratório. Então, você vai custar, né, esse custo aí e tudo mais ou menos R$ 300. Com 500 ml de resina, ou você economiza ou você lucra, dependendo do seu foco, 11 mil, 12 mil reais ali, se você for colocar realmente, né, na ponta do lápis o que você está fazendo, você consegue ter uma boa economia ou uma boa lucratividade. Um outro ponto também que é bem interessante de pensar é quando você faz de forma indireta. Pô, Danilo, eu vou fazer uma guia. Isso vai me trazer alguma coisa diretamente? Diretamente não, mas pensa que uma guia vai te trazer previsibilidade do tratamento, vai te trazer qualidade do tratamento e tempo do tratamento que você está fazendo também. Eu não estou entregando aquilo para o paciente, mas aquilo lá vai fazer diferença total na hora que você tiver quando você tiver planejado. Aqui, essa guia de implante é uma guia de implante hemiarcada, tá? Então pega ali de central a molar, não é a guia completa. Uma guia de implante de hemiarcada, mais ou menos consome mais ou menos 4 ml e me dá um custo de R$ 6 para fazer uma guia. Quando você faz a guia, igual a gente estava conversando, no Mesh Mixer é muito difícil você fazer isso. Então eu não acho que vale a pena, cara. É extremamente difícil. Prefiro usar um software onde eu vou pagar ali 11 a 15 dólares por caso. Então ali a gente tem uns 60, 70 reais. Essa guia vai me sair uns 75, 800 reais de 800, ó, 75, 80 reais de custo. Então com 500 ml também de uma resina de guia, você vai fazer mais ou menos 125 guias de M arcada. Vamos colocar aí a arcada completa, você vai fazer umas 70, 60 guias. Tá? Então, também é bastante. Você consegue economizar não só em qualidade, mas em tempo também daquilo que você está fazendo. Normalmente, quando você usa guia, você vai fazer ali um unitário, 2, 3 elementos, demora muito mais tempo de você montar a mesa do que realmente você fazer a cirurgia. Claro que protocolo sempre vai ser, né, é sempre mais complicado. Mas, mesmo assim, esse software, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Blue Sky Plan, você paga pay-per-use, né? Então você paga pelo aquilo que você usa. E você paga o caso dele, você não paga a quantidade de implante. Então eu vou lá e vou fazer 6 implantes, fazer um protocolo. Vai sair 15 dólares, 11 dólares. Vou fazer um unitário, vai sair 11 dólares. É o caso que você está fazendo. Então ele te cobra por caso, não por quantidade de implante, por exemplo. Tá? É o que? Desculpa? Acredito que sim, viu, Ale? Não sei pra te falar a verdade. É americana. E muita gente tem usado por conta disso, porque ao invés de você ter que pagar ali, né, um software, você consegue fazer. Você faz o planejamento todo, tudo que você quiser, sem pagar. Você só vai pagar quando você exportar. Então, se eu for querer realmente a guia. Não, você consegue exportar o planejamento. A guia em si, você só pagando. Só o planejamento você fazer uma guia indireta, né? É bem legal, eu adoro. Isso daí a gente faz bastante também. Que aí você tira essa parte de pagar ali. Então o que a gente está falando é que assim, você pode planejar tudo, e ao invés de fazer uma guia propriamente dito, com anilha, com randle ali bonitinho, você pode fazer uma guia de perfuração. Então você sabe ali onde tem que sair o abutment, onde tem que sair o pilar. Então você planeja tudo no software, exporta isso, faz essa guia no Mesh Mixer, que ele é um software gratuito. Claro que isso demanda tempo também. Você faz isso e aí você consegue fazer isso de forma 100% gratuita. Você exporta o STL, só que você exporta o STL junto com o pilar planejado, ali o abutment, um pilarzão mesmo, o canal, isso, perfeito, o canal. Você exporta com canal, então você planejou tudo certinho, já está perfeito, você sabe o que tem que fazer naquela angulação que foi planejada. Você joga no outro e aí você faz uma guia de perfuração. Qual que é a diferença? A de perfuração você sabe exatamente a altura. Então vamos a profundidade, né, no caso. Vamos pegar ali que você está fazendo
26, um primeiro molar. Então, se você não souber a profundidade, você pode perfurar assoalho. Então, a guia propriamente dita que tem a anilha, ela tem um stop. Então, ela para. Essa de perfuração, não. Então, a única diferença é essa. Casos mais tranquilos, ou dependendo da experiência, você quer colocar um pouco mais para baixo, você consegue fazer. Unitário, né, normalmente até que é tranquilo. Passou de um ali. Exatamente. Você exporta a anilha. Só falta o desenho da guia em si. Ele exporta tudo, menos a guia, né? Menos a estrutura da guia, tá? Mas então vocês vejam que a gente consegue economizar bastante. E uma coisa, só para finalizar, o último slide, modelo, né? Modelo a gente faz dia sim, todos os dias. Outro dia, aliás, fazendo agora o modelo. Quantos eram? Eu tinha falado 60, 70. Isso é média, tá? Claro que você depende da arcada, depende de tudo. Aqui, uma arcada completa, tá? Isso é uma arcada completa, molar a molar, segundo molar a segundo molar. Você vai gastar 10 ml. A resina de modelo, igual eu falei para vocês, ela é bem mais barata. A biocompatível tem vários processos, monômeros diferentes que são biocompatíveis, registro, um monte de coisa. Resina de modelo, vocês veem aqui que 1 litro, R$ 300. Em média, 300 a 400, 500, dependendo da resina que você pega aí. Aí vai depender que tem resina que tem uma qualidade maior, uma qualidade menor, enfim. É como se fosse uma resina HD e uma resina normal, entendeu? Então, com 1 litro, cara, você faz basicamente 110 modelos, ou seja, 55 pacientes você vai fazer com 1 litro de resina. Isso gastando cerca de R$ 2,50, R$ 3 por modelinho. Aqui tem uma média de mercado que já não é mais praticada. Tem um tempo já que essa média não é praticada. R$ 70 por modelo, né? Quando ele te manda superior e inferior, é, às vezes o laboratório vai te cobrar ali, ele te cobra realmente 70, 80 reais por modelinho. Então superior e inferior está saindo 150 reais. Mas vocês vejam que o custo é muito baixo. Por mais que você use a resina mais simples, mais cara que tiver, se vai aumentar de 2,70 de R$ 3 para R$ 5 por modelo. Você tem um gasto ali de 10, a superior e inferior. Hoje o mercado trabalha aqui em São Paulo um valor de R$ 80 por modelo. Então vocês vejam que você, Ale, vai ali, cara, fazer as coisas. Não, é assim, não, eles cobram. Não, ele cobra o modelo. Enfim, se foi minha arcada ou arcada completa. Ele cobra o modelo. É que a Amanda tá falando, quando ela vai fazer o unitário, a gente normalmente só escaneia a M arcada. Aí ele só manda a M arcada, mas o valor é integral. É. Mas não cobra integral. Claro, gente, né, que é o que a gente tá conversando. É o tempo. Você não vai, não é instalar o dedo, colocou ali e resolveu. Infelizmente não é assim. Facilita a vida, a gente consegue arrumar, mas tem o nosso tempo e tem nosso lucro. Com certeza você tem que ter lucro naquilo que você está fazendo. Então, dependendo do que você está fazendo, compensa, né? Tanto para você economizar, quanto na parte lucrativa também. É um business, né? É um negócio. Você sempre pensa no seu negócio, reduzir custo e aumentar lucro, né? Então, dependendo do que você está fazendo ali. A gente coloca como média ali também uns quase R$ 3.500 que você vai estar ali economizando ou lucrando, gastando R$ 300. É um lucro de 1000%, 100%, 1000%. 100% era 600, né? Um lucro ali de 1000%, tá? Então vocês vejam que é muito promissor a impressão 3D, não só por conta do custo que ela tem hoje, mas também por conta de tudo que a gente está entendendo que a odontologia está seguindo. Para finalizar, gente, a aula, sempre gosto de dizer que odonto digital, a gente estava conversando ali, né, quando você chegou ali, que odonto digital não é moda, vamos dizer assim. É igual o seu celular, cara. Você pode ter o celular mais barato, você pode ter o celular mais caro, indiferentemente, mas você tem um celular. Então, odonto digital, scanner, impressora, fresadora, eles só vão evoluir.
e provavelmente baratear também com o tempo, né? O que a gente tem aí como tendência. Mas isso daqui não é moda. Então, odonto digital, ou você vai entrar hoje, ou você vai entrar ano que vem. Pode ficar tranquilo. Uma hora ou outra vai te pegar, o bichinho, o mosquitinho pernilongo da odonto digital vai te picar, tá? Então, odontologia digital você sempre vai mexer, a atualidade você sempre vai estar mexendo. Hoje, ali no meu celular, eu tenho o meu cartão de crédito, tenho o meu documento, e não vivo mais sem. Odonto digital vai ser a mesma coisa. Eu sempre gosto de brincar. Primeira coisa do consultório, cadeira odontológica, não tem muito o que fazer sem a cadeira, né? Eu preciso dela. Segunda coisa, que já está dentro do digital, eu compraria um raio-x digital, porque facilita muito a vida, a gente estar ali tirando. Você faz a radiografia, aparece no computador. E a terceira, eu compraria um scanner. São as três primeiras coisas que eu compraria para o meu consultório se eu fosse montar ele hoje. Tá? Hoje o scanner, a própria Kremer tem o Trios, por exemplo, eles estão comercializando o Heron também, e existem ali sistemas de aluguel também. Então eles mudaram essa percepção, né, que você pode, por exemplo, ao invés de ter que descapitalizar tanto dinheiro, você consegue alugar ele e se pagando isso igual um aluguel de carro, alguma coisa do tipo. Então a tendência é cada vez baratear mais. Quando comprou o Trios 3 há 5 anos e meio, 6 anos, 5 anos atrás, ele custou 175 pau. 175 mil de uma vez. E ainda trouxe da Alemanha. A Kremer não comercializava. Aqui no Brasil não tinha. Então, há 5, 6 anos atrás, trouxe da Alemanha 175 pau. Hoje, com 120, 100 mil reais, você compra um Trios. A tendência é cada vez ficar mais barato, né? E também mudar a categoria. Igual a Kremer aqui, ela disponibiliza o Trios, que é um top de linha, na minha opinião, o melhor scanner do mercado hoje. E o Heron também, que é um scanner ali que vai facilitar para o seu dia a dia, mas não é um top de linha, mas que também você consegue utilizar ele, está por volta ali dos seus 70 mil, 60 mil reais, né? Então você já consegue baratear aí, investir um pouquinho menos, tá bom? É a empresa com o nome mais criativo possível, cara. É tipo Danilo Bianchi. Não, assim, foi o máximo que a minha cabeça chegou. Mas hoje eu tenho uma empresa que é a minha empresa de cursos, tá? Eu tô já, graças a Deus, a gente está lançando nosso terceiro produto aí, que vai ser um produto só de placa de bruxismo. Então, hoje eu tenho a Dunk, que começou realmente com o YouTube. Não sei se alguém já me conhecia do YouTube aqui, mas eu comecei fazendo vídeos no YouTube e isso foi crescendo. E a gente percebeu, eu vou falar a gente porque a Amanda sempre tá junto comigo, a gente percebeu que tinha um déficit muito grande nessa parte de fazer a impressão. Tudo isso que eu falei para vocês, o Jefferson faz, ele sabe, é propenso a distorções, né? Então a gente tem que cuidar de tempo de exposição, a gente tem que cuidar de calibração, a gente tem que cuidar de N fatores. É uma curva de aprendizado, exatamente. Então a gente viu essa necessidade e criou uma empresa onde a gente tem um curso hoje, que é um curso voltado 100% para impressão 3D, tá? Hoje o curso está fechado, tá? A gente vai abrir a nova turma em janeiro? A nova turma é em janeiro, mas na Black Friday agora a gente vai abrir para a turma da turma anterior, tá? Hoje ele custa 1.600 o curso, mas é um curso onde você vai aprender a fazer a impressão 3D do começo ao fim e vai aprender a fazer modelo de implante, guia periodontal, placa de bruxismo, enceramento, provisório sobre implante, provisório sobre dente. Então ali você aprende tudo e o mais legal que é no Mesh Mixer, que é um software 100% gratuito. Claro que eu sempre explico isso, sempre deixo claro que vai demandar o seu tempo. Você vai ter que sentar lá e fazer. Hoje uma placa, eu em 20 minutos faço uma plaquinha de bruxismo. Mas por quê? Tem a bagagem aí. Você provavelmente vai começar 1 horinha, 50 minutos fazendo a placa. Ou até mais. Mas o bom do curso é porque está lá mastigado para você e você consegue fazer do começo ao fim, tá? Além disso, também hoje eu estou dando aula lá na USP, lá na especialização, no curso de aperfeiçoamento
também da Fundecto. Fiz estágio, sempre gosto de colocar que fiz estágio com o Dr. Renato e com o Dr. José Ritz, que são referências para mim. O Ritz aí na parte de ortodontia de Invisalign. O Renato, que vai dar uma aula aqui para vocês também na terça-feira, dia 29, que sabe tudo de prótese, eu aprendi tudo com ele, tá? Vou, com certeza. Na verdade, no dia 29 eu vou vir, vou fazer questão de vir também. O dele vai ser sobre fluxo digital em prótese, tá? Então vai ser bem interessante. Oi? É, também, dia 29. A Creme tá disponibilizando tudo de graça. Tem que aproveitar enquanto é de graça. É. Não deixa a Denise ouvir ali, não. Não, eu tô falando pra eles aqui, né, ele perguntou se o curso do Renato também vai ser de graça. Eu falei que aproveitem que a Creme tá na vibe aí de chamar o pessoal, né? Mas vai ser um curso bem legal, convido vocês a assistirem. Assistam que vai ser bem interessante, tá? Prometo pra vocês que eu já vi a aula algumas vezes, eu conheço, então sei que é muito bom. A Amanda também já, então é muito bom. E me formei na Universidade de São Paulo aqui também, né? Então a gente tem sempre bastante orgulho. E é isso que eu sempre tento trazer, gente. Eu acho que é sensacional a parte clínica, eu acho que é sensacional a parte científica. E um não vive sem o outro. Então, universidade pública, a gente sempre tende a ir para a parte mais científica, né? A clínica você faz bastante também, mas a tendência, a faculdade sempre puxar pro científico, mas um não trabalha sem o outro. Isso tudo que a gente está conversando, cara, dos artigos, tudo isso é uma construção. Tudo vai se construindo. Então, existia um trabalho que mexia ali com uma impressora que tinha uma cura de 35 watts. Hoje, outro já pegou e falou, vamos testar aqui a de 35, 50, 100, 150. Então, a ciência sempre está acompanhando a clínica. Tá? Então, eu sempre gosto muito de pesquisar. Tudo que eu trago sempre é muito embasado para vocês. Sempre tento trazer o que tem de melhor e o que tem de mais recente na odontologia, tá? E tudo isso sempre se traz a bagagem que a gente traz conosco, tá bom? Só para finalizar, sempre quando vocês estiverem fazendo digital, pensem que vocês estão fazendo digital. Talvez para a gente que tem aí, sei lá, 5, 6 anos de formado, né, até menos, já trabalha com isso há um tempo, seja mais claro na nossa cabeça. Para quem talvez tenha 15, 20 anos de formado, 30 anos de formado, não é fácil. Imagina você mexendo no celular com a idade da sua avó. É a mesma coisa, cara. A pessoa tem que entender que ela está migrando. Então, é difícil. Não é uma curva fácil de se fazer. Mas é isso que eu sempre falo. O odonto digital ela é uma revolução. O que é revolução? O que é revolução francesa? Algo que aconteceu e não tinha como desfazer. Aconteceu, cara. Veio para mudar. O odonto digital é a mesma coisa. Então, sempre... daqui para frente vai ser só ladeira acima, né? Vai ser só evolução dos produtos e evolução da tecnologia, tá bom? Bom, então tá ali as redes também, quem quiser depois também pode trazer que a gente sempre tá começando coisa nova. Que legal, cara, que bom. Veio. Pô, que legal, cara. Muito legal, você vê bastante coisa, né, cara? Ah, é verdade, acho que tem umas 3 semanas, né? Que eu postei lá do VAT trocando ela. Mas então, isso é muito legal, cara. Eu gosto muito de rede social. Não é por postar. Lógico, hoje eu gosto de postar, mas no começo eu não gostava. Mas vicia, uma hora você vicia. Mas, cara, de compartilhamento de imagem, de informação é sensacional. Quando eu comecei, pra vocês terem ideia, eu comecei meio que por conta da Amanda. Eu já sabia que existia tudo mais, mas a Amanda fazia estágio com o Hits. Enfim, eles compraram uma impressora lá, começaram a fuçar, não sabia fuçar muito bem. A Amanda foi fazer um curso. Enfim, mexeu lá, mas não foi muito pra frente. Era só pra fazer modelinho, né? Acabou não virando muito. E aí eu vi aquilo, cara, eu fiquei encantado. Eu falei, caramba, vamos mexer. Brincava às vezes lá, né? Perguntava pra Amanda, ela tinha um caderninho lá. Roubei o caderninho dela, comecei a fuçar. E aí, cara, eu falei, vamos tentar comprar uma impressora. Falei pro Renato na época que eu tava estagiando com ele.
Falei, meu, vamos comprar a impressora, vamos ver como é que funciona. Comprou, só que nisso que comprou, assim como ela, assim como 90% das pessoas que compravam, acho que até hoje, cara, apanhava e não sabia mexer, não tinha como mexer. Então, rede social foi muito legal, porque eu comecei a ver no YouTube, via uns caras em inglês, chinês falando sobre, italiano também, tem um italiano bem legal, depois procura lá, que ele fala bastante coisa de Mesh Mixer, comecei a fuçar e compartilhando, cara. Foi compartilhando que a gente foi chegando numa. Hoje eu acho que uma excelência aí que a gente tem da parte de impressão. Claro que está tudo evoluindo, né? Mas rede social é bom por conta disso. Cada vez mais você consegue compartilhar e alcançar, cara, e não só isso, você tem um conteúdo. Hoje eu me sinto obrigado a postar um conteúdo, não só postar fotinha. Eu me sinto obrigado a falar, cara, olha como eu troco aqui o FAP. Entendeu? Olha o jeito que eu faço, tá dando certo e faz assim, assado. Porque quanto tempo que eu deixo da placa de bruxismo? Olha o meu caso aqui. Então isso me cobra eu trazer um conteúdo de qualidade, mas conteudista mesmo, não só uma fotinha ali, né? Então é a evolução.